Capítulo 11. O Clube dos Duelos. Harry acordou no domingo de manhã e deparou com o dormitório iluminado pela luz do sol de inverno e seu braço curado, embora ainda muito duro. Sentou-se depressa e olhou para a cama de Colin, mas tinham-na escondido com a cortina alta, por trás da qual Harry trocara de roupa no dia anterior. Ao ver que o paciente acordara, Madame Pomfrey entrou apressada, trazendo uma bandeja com o café da manhã, e então começou a dobrar e a esticar o braço e os dedos dele. "Tudo em ordem", disse enquanto ele comia mingau desajeitado com a mão esquerda. "Quando terminar de comer, pode ir." Harry se vestiu o mais rápido que pôde e correu à torre da Grifinória, doido para contar a Rony e Hermione o que acontecera com Colin e Dobby, mas não os encontrou lá. Saiu de novo a procurá-los, imaginando aonde poderiam ter precisado ir e se sentindo um pouco magoado que os amigos não estivessem interessados se ele recuperara ou não os ossos. Quando passou pela porta da biblioteca, Percy Weasley ia saindo, com a cara muito mais animada do que na última vez que tinham se encontrado. Alô, Harry. Boa, excelente ontem, realmente excelente. Grifinória acabou de assumir a liderança na disputa da Taça das Casas. Você marcou 50 pontos! "Você não viu o Rony ou a Hermione, viu?" perguntou Harry. "Não", respondeu Percy, o sorriso desaparecendo do rosto. "Espero que Rony não esteja metido em outro banheiro de meninas." Harry forçou uma risada, esperou Percy desaparecer de vista e em seguida rumou direto para o banheiro de Murta que geme. Não conseguia entender por que Rony e Hermione estariam lá de novo, e depois de se certificar de que nem Filch nem outros monitores andavam por ali, abriu a porta e ouviu vozes que vinham de um boxe trancado. "Sou eu", disse fechando a porta. Ouviu um estrépito, água se espalhando e uma exclamação no interior de um boxe, e vislumbrou os olhos de Hermione espiando pelo buraco da fechadura. "Harry, você nos deu um baita susto, entre! Como está o seu braço?" "Ótimo", respondeu Harry, espremendo-se dentro do boxe. Havia um velho caldeirão encarapitado em cima do vaso e uma série de estalos informaram a Harry que os amigos tinham acendido um fogo embaixo. Conjurar fogos portáteis à prova de água era uma especialidade de Hermione. "Pretendíamos ir ao seu encontro, mas decidimos começar a poção polissuco", explicou Rony enquanto Harry, com dificuldade, tornava a trancar o boxe. "Decidimos que este era o lugar mais seguro para escondê-la." Harry começou a contar aos dois o que acontecera com Colin, mas Hermione o interrompeu. "Já sabemos. Ouvimos a professora McGonagall contar ao professor Flitwick hoje de manhã. Foi por isso que decidimos começar." "Quanto mais cedo a gente obtiver uma confissão de Draco, melhor", rosnou Rony. "Sabem o que é que eu penso? Ele estava tão furioso depois do jogo de quadribol que descontou no Colin." "Mas há outra coisa", disse Harry, observando Hermione picar feixes de sanguinárias e jogá-los na poção. "Dobby veio me visitar no meio da noite." Rony e Hermione ergueram a cabeça, espantados. Harry contou tudo o que Dobby dissera, ou deixara de contar a ele. Os dois escutaram boquiabertos. "A Câmara Secreta já foi aberta antes", exclamou Hermione. "Isso esclarece tudo", disse Rony em tom triunfante. "Lúcio Malfoy deve ter aberto a Câmara quando esteve aqui na escola e agora ensinou ao nosso querido Draco como fazer o mesmo. É óbvio. Mas eu bem gostaria que Dobby tivesse lhe dito que tipo de monstro tem lá dentro. Quero saber como é que ninguém reparou nele rondando a escola." "Talvez ele consiga ficar invisível", disse Hermione, empurrando as sanguessugas para o fundo do caldeirão. "Ou talvez possa se disfarçar, fingir que é uma armadura ou uma coisa qualquer. Já li a respeito de vampiros camaleões." "Você lê demais, Hermione", disse Rony, despejando os hemeróbios mortos por cima das sanguessugas. Amassou o saco vazio e olhou para Harry. "Então o Dobby impediu a gente de pegar o trem e quebrou o seu braço." Ele abanou a cabeça. "Sabe de uma coisa, Harry? Se ele não parar de tentar salvar a sua vida, vai acabar matando você." A notícia de que Colin Creevey fora atacado e agora se achava deitado como morto na ala hospitalar espalhou-se pela escola inteira até a manhã de domingo. A atmosfera carregou-se de boatos e suspeitas. Os alunos do primeiro ano agora andavam pelo castelo em grupos unidos, como se tivessem medo de ser atacados caso se aventurassem a andar sozinhos. Gina Weasley, que se sentava ao lado de Colin Creevey na aula de feitiços, parecia atormentada, mas Harry achou que era porque Fred e George estavam tentando animá-la do jeito errado. Revezavam-se para assaltá-la pelas costas, cheios de pelos e pústulas.
Só pararam quando Percy, apoplético, ameaçou escrever à Sra. Weasley e contar que Gina estava tendo pesadelos. Nesse meio tempo, escondido dos professores, assolava a escola um próspero comércio de talismãs, amuletos e outras mandingas protetoras. Neville Longbottom já comprara um cebolão verde e mal cheiroso, um cristal pontiagudo e púrpura e um rabo podre de lagarto, quando os outros alunos da Grifinória lhe lembraram que ele não corria perigo. Era puro sangue e, portanto, uma vítima pouco provável. Eles foram atrás de Filch primeiro, disse Neville, seu rosto redondo cheio de medo. E todo mundo sabe que sou quase uma aberração. Na segunda semana de dezembro, a professora McGonagall veio, como sempre fazia, anotar os nomes dos alunos que continuariam na escola durante as festas de Natal. Harry, Rony e Hermione assinaram a lista. Ouviram dizer que Draco ia ficar também, o que acharam muito suspeito. As festas seriam um momento perfeito para usar a poção polissuco e tentar extrair do garoto uma confissão. Infelizmente, a poção ainda estava na metade. Precisavam do chifre de bicórnio e da pele de araramboia, e o único lugar onde poderiam obtê-los era no estoque particular de Snape. Pessoalmente, Harry achava que era preferível encarar o monstro lendário da Sonserina a deixar Snape apanhá-lo assaltando sua sala. O que precisamos? Disse Hermione, eficiente, quando se aproximava a aula dupla de poções na quinta-feira à tarde. É de uma distração. Então um de nós pode entrar escondido na sala de Snape e tirar o que for preciso. Harry e Rony olharam para ela nervosos. Acho que é melhor eu fazer o roubo, propriamente dito. Continuou Hermione, num tom trivial. Vocês dois vão ser expulsos caso se metam em mais uma encrenca, mas eu tenho a ficha limpa. Então só o que tenho a fazer é causar bastante confusão para distrair Snape por uns 5 minutos. Harry deu um leve sorriso. Provocar confusão na aula de poções de Snape era quase tão seguro quanto espetar o olho de um dragão adormecido. A aula de poções era dada em uma das masmorras maiores. A de quinta-feira à tarde transcorreu como sempre. 20 caldeirões fumegavam entre as carteiras de madeira, sobre as quais havia balanças e frascos de ingredientes. Snape andava por entre os vapores, fazendo comentários mordazes sobre o trabalho dos alunos da Grifinória, enquanto os da Sonserina davam risadinhas de aprovação. Draco Malfoy, que era o aluno favorito de Snape, não parava de mostrar olhos de peixe-baiacu para Rony e Harry, que sabiam que se revidassem receberiam uma detenção mais rápido do que conseguiriam dizer injustiça. A solução para fazer inchar que Harry preparou ficou muito rala, mas ele tinha coisas mais importantes em que pensar. Estava à espera do sinal de Hermione e mal ouviu quando Snape parou para caçoar do ponto de sua poção. Quando Snape deu as costas para implicar com Neville, Hermione olhou para Harry e fez um aceno com a cabeça. Harry se abaixou depressa por trás do próprio caldeirão, tirou do bolso um dos fogos filibusteiro de Fred e deu-lhe um leve toque com a varinha. O fogo começou a borbulhar e a queimar. Sabendo que só dispunha de segundos, Harry se levantou, mirou e atirou o fogo no ar. Ele caiu dentro do caldeirão de Goyle. A poção de Goyle explodiu, chovendo sobre a classe inteira. Os alunos gritaram quando os borrifos da solução para fazer inchar caíram neles. Draco ficou com a cara coberta de poção e seu nariz começou a inchar como um balão. Goyle saiu esbarrando nas coisas, as mãos cobrindo os olhos que tinham inchado até atingir o tamanho de um prato. Snape tentava restaurar a calma e descobrir o que estava acontecendo. Na confusão, Harry viu Hermione entrar discretamente na sala do professor. Silêncio! Silêncio! Rugiu Snape. Os que receberam borrifos venham aqui tomar uma poção para fazer desinchar. Quando eu descobrir quem foi o autor disso... Harry procurou não rir ao ver Draco correr para a frente da sala, a cabeça pendurada por causa do peso de um nariz do tamanho de um melão. Enquanto metade da classe se arrastava até a mesa de Snape, alguns sobrecarregados com braços grossos como bastões, outros com lábios tão inchados que não conseguiam falar, Harry viu Hermione tornar a entrar sorrateiramente na masmorra, com a frente das vestes estufada. Depois que todos tomaram uma dose do antídoto e seus inchaços murcharam, Snape foi até o caldeirão de Goyle e pescou os restos retorcidos e negros do fogo de artifício. Fez-se um silêncio repentino. Se eu um dia descobrir quem jogou isso, sussurrou Snape, vou garantir que esse aluno seja expulso. Harry tomou o cuidado de fazer cara de espanto.
Snape olhava diretamente para ele, e a sineta que tocou 10 minutos depois não poderia ter sido mais bem-vinda. Ele sabia que fui eu, disse Harry a Rony e a Hermione enquanto corriam para o banheiro da murta que geme. Eu senti. Hermione jogou os novos ingredientes no caldeirão e começou a misturá-los febrilmente. Vai ficar pronto daqui a 2 semanas, anunciou alegremente. Snape não pode provar que foi você, disse Rony tranquilizando Harry. Que é que ele pode fazer? Conhecendo Snape, uma maldade, disse Harry enquanto a poção espumava e borbulhava. 1 semana mais tarde, Harry, Rony e Hermione iam atravessando o saguão de entrada, quando viram uma pequena aglomeração em torno do quadro de avisos. Os alunos liam um pergaminho que acabara de ser afixado. Simas Finnegan e Dino Thomas fizeram sinal para eles se aproximarem com ar excitado. Vão reabrir o Clube dos Duelos, disse Simas. A primeira reunião é hoje à noite. Eu não me importaria de tomar aulas de duelo. Poderiam vir a calhar um dia desses. Quê? Você acha que o monstro da Sonserina sabe duelar? Perguntou Rony, mas também leu o aviso com interesse. Poderia vir a calhar, disse ele a Harry e Hermione quando entraram para jantar. Vamos? Harry e Hermione foram a favor do clube. Assim, às 8 horas daquela noite, os 3 voltaram correndo para o salão principal. As longas mesas de jantar tinham desaparecido e surgira um palco dourado encostado a uma parede, cuja iluminação era produzida por milhares de velas que flutuavam no alto. O teto voltara a ser um veludo negro e a maior parte da escola parecia estar reunida sob ele, as varinhas na mão e as caras animadas. Quem será que vai ser o professor? Disse Hermione enquanto se reuniam aos alunos que tagarelavam sem parar. Alguém me disse que Flitwick foi campeão de duelos quando era moço. Talvez seja ele. Desde que não seja, Harry começou, mas terminou com um gemido. Gilderoy Lockhart vinha entrando no palco, resplandecente em suas vestes ameixa escuras, acompanhado por ninguém mais do que Snape, em sua roupa preta habitual. Lockhart acenou um braço pedindo silêncio e disse em voz alta. Aproximem-se, aproximem-se. Todos estão me vendo? Todos estão me ouvindo? Excelente. O professor Dumbledore me deu permissão para começar um pequeno clube de duelos, para treiná-los, caso um dia precisem se defender, como eu próprio já precisei fazer em inúmeras ocasiões. Quem quiser conhecer os detalhes, leia os livros que publiquei. Deixem-me apresentar a vocês o meu assistente, professor Snape, disse Lockhart, dando um largo sorriso. Ele me conta que sabe alguma coisa de duelos e desportivamente concordou em me ajudar a fazer uma breve demonstração antes de começarmos. Agora, não quero que nenhum de vocês se preocupe. Continuarão a ter o seu professor de poções mesmo depois de eu o derrotar. Não precisam ter medo. Não seria bom se os dois acabassem um com o outro? O lábio superior de Snape crispou-se. Harry ficou imaginando por que Lockhart continuava a sorrir. Se Snape estivesse olhando para ele daquele jeito, Harry já estaria correndo o mais depressa que pudesse na direção oposta. Lockhart e Snape se viraram um para o outro e se cumprimentaram com uma reverência. Pelo menos Lockhart cumprimentou com muitos meneios, enquanto Snape curvou a cabeça irritado. Em seguida, os dois ergueram as varinhas como se empunhassem espadas. Como vocês veem, estamos segurando nossas varinhas na posição de combate normalmente adotada, disse Lockhart aos alunos em silêncio. Quando contarmos 3, lançaremos os primeiros feitiços. Nenhum de nós está pretendendo matar, é claro. Eu não teria certeza disso, murmurou Harry, observando Snape arreganhar os dentes. 1, 2, 3... Os dois ergueram as varinhas acima da cabeça e as apontaram para o oponente. Snape exclamou. Expelliarmus! Viram um lampejo vermelho ofuscante e Lockhart foi lançado para o alto. Voou para os fundos do palco, colidiu com a parede, foi escorregando e acabou estatelado no chão. Draco e outros alunos da Sonserina deram vivas. Hermione dançava nas pontas dos dedos para ver melhor. Vocês acham que ele está bem? Guinchou, tampando a boca com a mão. Quem se importa? Responderam Harry e Rony juntos. Lockhart foi se levantando tonto. Seu chapéu caíra e os cabelos ondulados estavam em pé. Muito bem, disse, cambaleando de volta ao palco. Isto foi um feitiço de desarmamento. Como viram, perdi minha varinha. Ah, muito obrigado, senhorita Brown. Sim,
Foi uma excelente demonstração, professor Snape, mas se não se importa que eu diga, ficou muito óbvio o que o senhor ia fazer. Se eu tivesse querido detê-lo, teria sido muito fácil, mas achei mais instrutivo deixá-los ver. Snape tinha uma expressão assassina no rosto. Lockhart possivelmente notou, porque acrescentou: Chega de demonstrações. Vou me reunir a vocês agora e separá-los aos pares. Professor Snape, se o senhor quiser me ajudar. Os dois caminharam entre os alunos, formando os pares. Lockhart juntou Neville com Justino Finch-Fletchley, mas Snape chegou até Harry e Rony primeiro. Acho que está na hora de separar a equipe dos sonhos, caçoou. Weasley, você luta com Finnegan. Potter... Harry virou-se automaticamente para Hermione. Acho que não, disse Snape, sorrindo estranhamente. Sr. Malfoy, venha cá. Vamos ver o que o senhor faz com o famoso Potter. E a senhorita pode fazer par com a senhorita Bulstrode. Draco se aproximou com arrogância, sorrindo. Atrás dele caminhava uma garota da Sonserina, que lembrava a Harry uma foto que vira em Férias com Bruxas Malvadas. Era grande e atarracada, e seu queixo pesado se projetava para frente agressivamente. Hermione lhe deu um breve sorriso que ela não retribuiu. De frente para os seus parceiros, mandou Lockhart de volta ao tablado, e façam uma reverência. Harry e Draco mal inclinaram as cabeças e não tiraram os olhos um do outro. Preparar as varinhas, gritou Lockhart. Quando eu contar 3, lancem seus feitiços para desarmar os oponentes. Apenas para desarmá-los, não queremos acidentes. 1, 2, 3... Harry ergueu a varinha bem alto, mas Draco começara no 2. Seu feitiço atingiu Harry com tanta força que parecia que ele levara uma frigideirada na cabeça. Ele cambaleou, mas tudo parecia estar em ordem. E sem perder mais tempo, Harry apontou a varinha direto para Draco e gritou: Rictus Sempra! Um jorro de luz prateada atingiu Draco no estômago e ele se dobrou, com dificuldade de respirar. Eu disse desarmar apenas! Gritou Lockhart, assustado por cima das cabeças dos combatentes quando Draco caiu de joelhos. Harry o golpeara com o feitiço das cócegas, e ele mal conseguia se mexer de tanto rir. Harry recuou, com a vaga impressão de que seria pouco esportivo enfeitiçar Draco ainda no chão, mas isso foi um erro. Tomando fôlego, Draco apontou a varinha para os joelhos de Harry e disse engasgado: Tarantalegra! E no segundo seguinte, as pernas de Harry começaram a sacudir descontroladas numa espécie de marcha rápida. Parem, parem! Berrou Lockhart, mas Snape assumiu o controle. Finite incantatem! Gritou ele. Os pés de Harry pararam de dançar. Draco parou de rir e eles puderam erguer a cabeça. Uma névoa de fumaça verde pairava sobre a cena. Neville e Justino estavam caídos no chão ofegantes. Rony estava segurando um cimas branco feito papel, pedindo desculpas pelo que sua varinha quebrada pudesse ter feito. Mas Hermione e Emilia Bulstrode ainda lutavam. Emilia dera uma chave de cabeça em Hermione, que choramingava de dor. As varinhas das duas jaziam esquecidas no chão. Harry deu um salto à frente e fez Emilia soltar Hermione. Foi difícil. A garota era muito maior do que ele. Ai, 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 ai! Exclamou Lockhart, passando por entre os duelistas para ver o resultado das lutas. Levante, Macmillan! Cuidado, Miss Fawcett! Aperte com força, vai parar de sangrar em 1 segundo, Boot. Acho que é melhor ensinar aos senhores como se bloqueia feitiços hostis, disse Lockhart, parando no meio do salão. Ele olhou para Snape, cujos olhos negros brilhavam, e desviou rápido o seu olhar. Vamos arranjar um par voluntário, Longbottom e Finch-Fletchley. Que tal vocês? Uma má ideia, professor Lockhart, disse Snape, deslizando até ele como um enorme morcego malévolo. Longbottom causa devastação até com o feitiço mais simples. Vamos ter que mandar o que sobrar de Finch-Fletchley para a ala hospitalar em uma caixa de fósforos. O rosto redondo e rosado de Neville ficou ainda mais rosado. Que tal Malfoy e Potter? Sugeriu Snape com um sorriso enviesado. Ótima ideia! Disse Lockhart, fazendo um gesto para Harry e Draco irem para o meio do salão, enquanto os demais alunos se afastavam para lhes dar espaço. Agora, Harry, disse Lockhart, quando Draco apontar a varinha para você, você faz isto. Ele ergueu a própria varinha, tentou um complicado floreio e deixou-a cair.
Snape abriu um sorriso quando Lockhart a apanhou depressa, dizendo: Epa, minha varinha está um tanto excitada demais. Snape aproximou-se de Draco, curvou-se e sussurrou alguma coisa em seu ouvido. O garoto riu também. Harry ergueu os olhos nervoso para Lockhart e disse: Professor, podia me mostrar outra vez como se bloqueia? Apavorado? Murmurou Draco, falando baixo para Lockhart não poder ouvi-lo. Querias, respondeu Harry pelo canto da boca. Lockhart deu uma palmada bem-humorada no ombro de Harry. Faça exatamente como fiz, Harry. O quê? Deixar cair a varinha? Mas Lockhart não estava mais escutando. 3, 2, 1, agora! Gritou ele. Draco ergueu a varinha depressa e berrou: Serpensortia! A ponta de sua varinha explodiu. Harry observou perplexo uma comprida cobra preta se materializar, cair pesadamente no chão entre os dois e se erguer, pronta para atacar. Os alunos gritaram recuando rapidamente, abrindo espaço. Não se mexa, Potter, disse Snape tranquilamente, sentindo visível prazer de ver Harry parado imóvel, cara a cara com a cobra irritada. Vou dar um fim nela. Permita-me! Gritou Lockhart e brandiu a varinha para a cobra, ao que se ouviu um grande baque. A cobra, em lugar de desaparecer, voou 3 metros no ar e tornou a cair no chão com um estrondo. Enraivecida, sibilando furiosamente, ela deslizou direto para Justino Finch Fletchley e se levantou de novo, as presas expostas, armada para o bote. Harry não teve certeza do que o fez agir assim. Nem ao menos teve consciência de decidir fazer o que fez. A única coisa que soube foi que suas pernas o impeliram para a frente como se ele estivesse sobre rodinhas e que gritou tolamente para a cobra: Deixe-o em paz! E milagrosamente, inexplicavelmente, a cobra desabou no chão, dócil como uma mangueira grossa e preta de jardim, seus olhos agora em Harry. Ele sentiu o medo dissolver-se. Sabia que a cobra não atacaria ninguém agora, embora não pudesse explicar como o sabia. Harry olhou para Justino sorrindo, esperando o colega parecer aliviado, intrigado ou até grato, mas certamente não zangado nem apavorado. De que é que você acha que está brincando? Gritou, e antes que Harry pudesse responder alguma coisa, Justino virou-lhe as costas e saiu do salão enfurecido. Snape se adiantou, acenou a varinha e a cobra desapareceu com uma pequena baforada de fumaça preta. Snape também olhou Harry de modo inesperado. Era um olhar astuto e calculista e Harry não gostou. Teve também uma vaga consciência dos cochichos sinistros que percorriam o salão. Então sentiu alguém puxá-lo pelas vestes. Vamos, disse a voz de Rony ao seu ouvido. Mexa-se, vamos. Rony guiou-o para fora do salão. Hermione corria para acompanhá-los. Quando atravessaram o portal, as pessoas de cada lado recuaram como se tivessem medo de apanhar uma doença. Harry não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, e nem Rony nem Hermione explicaram nada até terem arrastado o amigo até a sala comunal da Grifinória, naquele momento vazia. Então Rony empurrou Harry para uma poltrona e disse: Você é um ofidioglota? Por que não nos contou? Eu sou o quê? Perguntou Harry. Um ofidioglota, disse Rony. Você é capaz de falar com as cobras. Eu sei. Quero dizer, é a segunda vez que faço isso. Uma vez no zoológico assolei por acaso uma jiboia contra meu primo Duda. Uma longa história. Ela estava me contando que nunca tinha estado no Brasil e eu meio que a soltei sem querer. Isso foi antes de saber que era bruxo. Uma jiboia contou a você que nunca tinha ido ao Brasil? Repetiu Rony baixinho. E daí? Aposto que um monte de gente aqui pode fazer isso. Ah, não. De jeito nenhum, isto não é um dom muito comum, Harry. Isto não é legal. O que não é legal? Disse Harry, começando a ficar com muita raiva. Qual é o problema com todo mundo? Escuta aqui, se eu não tivesse dito àquela cobra para não atacar Justino... Ah, então foi isso que você disse? O que quer dizer com isso? Vocês estavam lá, vocês me ouviram. Ouvi você falar esquisito, disse Rony. Língua de cobra. Você podia ter dito qualquer coisa, não admira que o Justino tenha entrado em pânico. Parecia que você estava convencendo a cobra a fazer alguma coisa, deu arrepio, sabe? Harry ficou de boca aberta. Eu falei uma língua diferente? Mas eu não percebi. Como posso falar uma língua sem saber que posso falá-la? Rony sacudiu a cabeça. Tanto ele quanto Hermione faziam cara de enterro. Harry não conseguia entender o que havia de tão horrível.
Querem me dizer o que há de errado em impedir uma enorme cobra de arrancar a cabeça do Justino? Que diferença faz como foi que eu fiz isso, desde que o Justino não precise se associar ao clube dos caçadores sem cabeça? Faz diferença, sim, disse Hermione, falando afinal num tom abafado. Porque a capacidade de falar com cobras foi o dom que tornou Salazar Slytherin famoso. É por isso que o símbolo da Sonserina é uma serpente. O queixo de Harry caiu. Exatamente, confirmou Rony. E agora a escola inteira vai pensar que você é o tetraneto ou coisa parecida. Mas eu não sou, disse Harry, sentindo um pânico que não conseguia explicar. Você vai achar difícil provar isso, falou Hermione. Ele viveu há 1000 anos. Pelo que se sabe, você podia muito bem ser descendente dele. Harry ficou horas acordado aquela noite. Por uma fresta no cortinado em volta da cama de colunas, ele observou a neve começar a cair em floquinhos diante da janela da torre e ficou imaginando. Será que podia ser descendente de Salazar Slytherin? Afinal, não sabia nada sobre a família do seu pai. Os Dursley sempre o proibiram de fazer perguntas sobre parentes bruxos. Silenciosamente, Harry tentou dizer alguma coisa na língua das cobras. As palavras não saíram. Parecia que tinha de estar cara a cara com uma cobra para isso. Mas eu estou na Grifinória, pensou Harry. O chapéu seletor não teria me posto aqui se eu tivesse sangue de Slytherin. Ah, disse uma vozinha perversa em seu cérebro. Mas o chapéu seletor queria por você na Sonserina, não se lembra? Harry se virou na cama. Encontraria Justino no dia seguinte na aula de herbologia e explicaria que detivera a cobra e não a instigara, o que, pensou com raiva, socando o travesseiro, qualquer idiota teria percebido. Mas na manhã seguinte, a neve que começara a cair de noite se transformara numa nevasca tão densa que a última aula de herbologia do período letivo foi cancelada. A professora Sprout queria pôr meias e echarpes nas mandrágoras, uma operação melindrosa que ela não confiaria a mais ninguém, agora que era tão importante as mandrágoras crescerem depressa para ressuscitar Madame Norra e Colin Creevey. Harry preocupava-se com isso sentado junto à lareira na sala comunal da Grifinória, enquanto Rony e Hermione aproveitavam o tempo para jogar uma partida de xadrez de bruxo. Pelo amor de Deus, Harry, disse Hermione exasperada, quando um bispo de Rony desmontou um cavalo dela e o arrastou para fora do tabuleiro. Vá procurar Justino, se isso é tão importante para você. Então Harry se levantou e saiu pelo buraco do retrato, imaginando onde Justino poderia estar. O castelo estava mais escuro do que normalmente era durante o dia, por causa da neve grossa e cinzenta que descia rodopiando pelo lado de fora das janelas. Transido de frio, Harry passou por salas onde havia aulas, captando vislumbres do que acontecia lá dentro. A professora McGonagall gritava com alguém que, pelo que parecia, tinha transformado o colega em um texugo. Harry passou adiante, resistindo ao impulso de espiar para dentro. E lembrando que Justino talvez estivesse usando o tempo livre para tirar o atraso em alguma matéria, decidiu verificar primeiro na biblioteca. Vários alunos da Lufa-Lufa que deviam estar na aula de herbologia se achavam de fato sentados no fundo da biblioteca, mas não pareciam estar trabalhando. Entre as longas fileiras de estantes, Harry podia ver que suas cabeças estavam muito juntas e que aparentemente mantinham uma conversa absorvente. Não conseguia ver se Justino estava no grupo. Foi andando em direção a eles e, quando começou a ouvir alguma coisa do que diziam, parou para escutar melhor, escondido na seção da invisibilidade. Então, em todo caso, falava um menino forte, eu disse ao Justino para se esconder no nosso dormitório. Quero dizer, se Potter o escolheu para sua próxima vítima, é melhor ele ficar pouco visível por uns tempos. É claro que o Justino estava esperando uma coisa dessas acontecer desde que deixou escapar para o Potter que vinha de família trouxa. Justino chegou até a contar que os pais tinham feito reserva para ele em Eton. Isto não é o tipo de coisa que se fale assim com um herdeiro de Slytherin à solta, não é mesmo? Então, decididamente, você acha que é o Potter, Ernie? Perguntou ansiosa uma menina loura de Maria Chiquinhas. Ana! Disse o garoto forte, solenemente. Ele é um ofidioglota. Todo mundo sabe que isso é a marca do bruxo das trevas. Você já ouviu falar de um bruxo decente que soubesse falar com cobras? Chamavam o próprio Slytherin de língua de serpente. Seguiram-se muitos murmúrios depois disso e Ernie continuou. Lembram o que estava escrito na parede? Inimigos do herdeiro, cuidado! Potter teve um problema com Filch. Logo em seguida, a gata de Filch é atacada.
Aquele aluno do primeiro ano, o Creevy, estava aborrecendo Potter no jogo de quadribol, tirando fotos dele estirado na lama. Logo em seguida, Creevy foi atacado. Mas ele sempre pareceu tão gentil, Disse Ana em dúvida. e foi quem fez você sabe quem desaparecer. Ele não pode ser tão ruim assim, pode? Ernie baixou a voz misterioso. Os alunos da Lufa-Lufa se curvaram mais para frente e Harry se aproximou mais para poder captar as palavras de Ernie. Ninguém sabe como foi que ele sobreviveu àquele ataque de você sabe quem. Quero dizer, ele era só um bebê quando a coisa toda aconteceu. Devia ter explodido em pedacinhos. Só um bruxo das trevas realmente poderoso poderia ter sobrevivido a um ataque daqueles. E baixando a voz até quase um sussurro, continuou. Vai ver, é por isso que você sabe quem queria matá-lo para começar. Não queria outro bruxo das trevas concorrendo com ele. Que outros poderes será que o Potter anda escondendo? Harry não conseguiu aguentar mais. Pigarreando alto, saiu de trás das estantes. Se não estivesse tão zangado, teria achado engraçada a cena que o aguardava. Cada aluno da Lufa-Lufa parecia ter se petrificado só de vê-lo, e a cor foi se esvaindo do rosto de Ernie. Olá, disse Harry. Estou procurando o Justino Finch Fletchley. Os receios dos garotos da Lufa-Lufa claramente se confirmaram. Todos olharam cheios de medo para Ernie. Que é que você quer com ele? Perguntou Ernie com a voz trêmula. Eu queria dizer a ele o que realmente aconteceu com aquela cobra no clube dos duelos. Ernie mordeu os lábios brancos, tomou fôlego e disse. Nós estávamos todos lá. Vimos o que aconteceu. Então vocês repararam que depois que falei com a cobra ela recuou? Perguntou Harry. Só o que eu vi? Disse Ernie insistente, embora tremesse enquanto falava. Foi você falando em língua de cobra e assolando o bicho para cima de Justino. Eu não assolei a cobra para cima dele, protestou Harry, a voz trêmula de raiva. A cobra nem encostou nele. Por pouco. E caso você esteja tendo novas ideias, acrescentou depressa, é melhor eu informá-lo que pode investigar minha família por 9 gerações de bruxos e que meu sangue é tão puro quanto o de qualquer outro. Portanto, não ligo a mínima para o tipo de sangue que você tem, tornou Harry furioso. Por que eu iria querer atacar pessoas que nasceram trouxas? Ouvi falar que você detesta os trouxas com quem mora, disse Ernie na mesma hora. É impossível morar com os Dursley e não detestá-los. Eu gostaria de ver você no meu lugar. E dando meia volta, saiu furioso da biblioteca, ganhando um olhar de reprovação de Madame Pince, que estava lustrando a capa dourada de um grande livro de feitiços. Harry saiu pelo corredor às tontas, mal reparando aonde ia, tal era a sua fúria. O resultado foi que bateu em alguma coisa muito grande e sólida, que o derrubou no chão. Ah, olá, Hagrid, disse erguendo a cabeça. O rosto de Hagrid estava inteiramente oculto pelo gorro de lã esbranquiçado de neve, mas não podia ser mais ninguém, pois ele praticamente ocupava o corredor com aquele seu casacão de pele de toupeira. Um galo morto pendia de suas enormes mãos enluvadas. Tudo bem, Harry? Perguntou ele, empurrando o gorro para trás para poder falar. Você não está em aula? Cancelada, disse Harry levantando-se. Que é que você está fazendo aqui? Hagrid ergueu o galo inerte. É o segundo que matam neste período letivo, explicou. Ou é raposa ou bicho-papão, e preciso da permissão do diretor para lançar um feitiço em volta do galinheiro. Por debaixo das sobrancelhas grossas e salpicadas de neve, ele examinou Harry com mais atenção. Você tem certeza de que está bem? Está cheio de calor e zanga. Harry não conseguiu se forçar a repetir o que Ernie e o resto dos garotos da Lufa-Lufa tinham andado dizendo. Não é nada. É melhor eu ir andando, Hagrid. A próxima aula é transfiguração e tenho que apanhar meus livros. Ele se afastou, a cabeça inchada com o que Ernie dissera a seu respeito. O Justino estava esperando uma coisa dessas acontecer desde que deixou escapar para o Potter, que vinha de família trouxa. Harry subiu a escada batendo os pés e entrou em outro corredor que estava particularmente escuro. Os archotes tinham sido apagados por uma corrente de ar forte e gelada que entrava por uma vidraça solta. Estava na metade do corredor, quando caiu estendido em cima de uma coisa que havia no chão. Virou-se para ver melhor em cima do que caíra e sentiu o estômago derreter. Justino Finch Fletchley jazia no chão, duro e frio, uma expressão de choque fixa no rosto, os olhos sem visão voltados para o teto. E não era tudo.
Ao lado dele, outro vulto, a visão mais estranha que Harry já encontrara. Era Nick quase sem cabeça, que agora deixara de ser branco, pérola e transparente e se tornara preto e fumegante, e flutuava imóvel na horizontal, a mais de 1,5 metros do chão. Sua cabeça estava quase inteiramente solta e seu rosto tinha uma expressão de choque idêntica à de Justino. Harry ficou em pé, a respiração rápida e superficial, o coração produzindo uma espécie de rufo de tambor em suas costelas. Fora de si, olhou para um lado do corredor deserto e para o outro e viu uma fila de aranhas que se afastava o mais depressa possível dos corpos. Os únicos sons que ouvia eram as vozes abafadas dos professores nas salas de aula de cada lado. Poderia correr e ninguém saberia que estivera ali. Mas não podia simplesmente deixá-los caídos. Tinha que procurar ajuda. Alguém acreditaria que ele não tivera nada a ver com aquilo? Enquanto estava parado, cheio de pânico, uma porta se abriu com uma batida. Pirraça, o poltergeist, saiu em disparada. Ora, é o Potter pirado! Zombou ele, entortando os óculos de Harry ao passar por ele. Que é que o Potter está aprontando? Por que é que o Potter está rondando? Pirraça parou no meio de uma cambalhota no ar. De cabeça para baixo, deparou com o Justino e Nick quase sem cabeça. Desvirou-se na mesma hora, encheu os pulmões de ar e antes que Harry pudesse impedi-lo, gritou: Ataque! Ataque! Mais um ataque! Nem mortal nem fantasma estão seguros! Salvem suas vidas! Ataque! Bam! 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 Porta atrás de porta se escancarou ao longo do corredor que foi invadido por um mundão de gente. Durante vários minutos, a cena era de tal confusão que Justino correu o risco de ser esmagado e as pessoas não paravam de passar através de Nick quase sem cabeça. Harry se viu imprensado contra a parede enquanto os professores gritavam pedindo calma. A professora McGonagall veio correndo, seguida por seus alunos em sua cola, um dos quais ainda tinha os cabelos listrados de preto e branco. Ela usou a varinha para produzir um alto estampido e restaurar o silêncio, e mandou todos de volta para as salas de aula. Nem bem o corredor se esvaziara um pouco quando Ernie, o garoto da Lufa-Lufa, chegou ofegante à cena. Apanhado na cena do crime! Berrou Ernie, o rosto lívido, apontando dramaticamente para Harry. Agora já chega, Macmillan! Disse a professora rispidamente. Pirraça subia e descia no ar, e agora sorria malvadamente observando a cena. Adorava o caos. Enquanto os professores se curvavam sobre Justino e Nick quase sem cabeça examinando-os, Pirraça começou a cantar. Ah, Potter podre, veja o que você fez. Matar alunos não é nada cortês. Já chega, Pirraça! Vociferou a professora McGonagall, e Pirraça saiu voando de costas e estirando a língua para Harry. Justino foi levado para a ala hospitalar pelo professor Flitwick e a professora Sinistra, do departamento de astronomia, mas ninguém sabia o que fazer com Nick quase sem cabeça. Por fim, a professora McGonagall conjurou um grande leque de ar e entregou-o a Ernie com instruções para abanar Nick quase sem cabeça até o andar de cima. Ernie obedeceu e abanou Nick como se fosse um aerofólio silencioso. Assim, Harry e a professora ficaram a sós. Por aqui, Potter, falou ela. Professora, disse Harry depressa, eu juro que não. Isto não está mais em minhas mãos, Potter, interrompeu ela secamente. Os dois caminharam em silêncio, viraram em um canto e ela parou diante de uma gárgula de pedra feíssima. Gota de limão, disse. Era evidentemente uma senha, porque a gárgula logo ganhou vida e afastou-se para o lado, ao mesmo tempo que a parede atrás dela se abria em duas. Mesmo temendo o que o aguardava, Harry não pôde deixar de se admirar. Atrás da parede havia uma escada em caracol que subia suavemente, como uma escada rolante. Nem bem ele e a professora McGonagall pisaram nela, Harry ouviu a parede fazer um barulho seco e se fechar às costas dos dois. Subiram em círculos cada vez mais altos, até que por fim, ligeiramente tonto, Harry viu uma porta de carvalho reluzindo à sua frente, com uma aldrava em forma de grifo. Soube então aonde tinha sido levado. Ali devia ser a sala de Dumbledore. Capítulo 12. A poção polissuco. Do alto da escada eles desceram,
A professora McGonagall bateu a uma porta que se abriu silenciosamente e eles entraram. A professora disse a Harry que esperasse e o deixou ali, sozinho. Harry olhou em volta. Uma coisa era certa. De todas as salas de professores que visitara até aquele dia, a de Dumbledore era de longe a mais interessante. Se não estivesse apavorado com a iminência de ser expulso da escola, ele teria ficado muito feliz com a oportunidade de examiná-la. Era uma sala bonita e circular, cheia de ruídos engraçados. Havia vários instrumentos de prata curiosos, sobre mesas de pernas finas, que giravam e soltavam pequenas baforadas de fumaça. As paredes estavam cobertas de retratos de antigos diretores e diretoras, todos eles cochilavam tranquilamente em suas molduras. Havia também uma enorme escrivaninha de pés de garra e pousado sobre uma prateleira atrás dela, um chapéu de bruxo surrado e roto, o chapéu seletor. Harry hesitou. Lançou um olhar desconfiado às bruxas e aos bruxos que dormiam nas paredes. Certamente não faria mal se ele apanhasse o chapéu e o experimentasse outra vez? Só para ver, só para se certificar de que ele o pusera na casa certa. Sem fazer barulho, deu a volta à escrivaninha, tirou o chapéu da prateleira e colocou-o devagarinho na cabeça. Era largo demais e lhe cobriu os olhos, exatamente como acontecera da primeira vez em que o experimentara. Harry ficou olhando a escuridão dentro do chapéu à espera. Então uma vozinha disse em seu ouvido: "Caraminholas na cabeça, Harry Potter." "Ah, é", murmurou Harry. Desculpe incomodá-lo, eu queria perguntar... "Você anda se perguntando se eu coloquei na casa certa", disse o chapéu sabiamente. "Sei. Você foi particularmente difícil de classificar, mas mantenho o que disse antes." O coração de Harry deu um salto. "Você teria se dado bem na Sonserina." O estômago de Harry afundou. Agarrou a ponta do chapéu e o tirou. Ele pendeu inerte em sua mão, encardido e desbotado. Harry o devolveu à prateleira, sentindo-se mal. "Você está enganado", disse em voz alta para o chapéu imóvel e silencioso que não se mexeu. Harry recuou, observando-o. Então, um ruído estranho sufocado atrás dele o fez virar. Afinal, não estava sozinho. Encarapitado em um poleiro dourado atrás da porta, achava-se um pássaro de aparência decrépita que lembrava um peru meio depenado. Harry o encarou e o pássaro sustentou funestamente o seu olhar, tornando-o a fazer o mesmo ruído sufocado. Harry achou que ele parecia muito doente. Seus olhos estavam opacos e, mesmo enquanto Harry o observava, caíram mais algumas penas de sua cauda. Harry estava pensando que só o que lhe faltava era o pássaro de estimação de Dumbledore morrer enquanto estavam sozinhos ali na sala, quando o pássaro pegou fogo. Harry gritou chocado e se afastou da mesa. Olhou ansioso em volta para ver se encontrava um copo de água em algum lugar, mas não viu nenhum. O pássaro entre mentes transformara-se numa bola de fogo. O pássaro deu um grito alto e no segundo seguinte não restava nada dele, exceto um monte de cinzas fumegantes no chão. A porta da sala se abriu. Dumbledore entrou com um ar muito grave. "Professor", ofegou Harry, "seu pássaro, eu não pude fazer nada, ele simplesmente pegou fogo." Para surpresa de Harry, Dumbledore sorriu. Já não era sem tempo. Ela tem andado com uma aparência medonha há dias, e venho dizendo a ela para se apressar. E deu uma risadinha ao ver a cara de espanto de Harry. Fawkes é uma fênix, Harry. As fênix pegam fogo quando chega a hora de morrer e tornar a renascer das cinzas. Olhe ela. Harry olhou em tempo de ver um pássaro minúsculo, amarrotado, recém-nascido, botar a cabeça para fora das cinzas. Era tão feio quanto o anterior. É uma pena que você a tenha visto no dia em que queimou, disse Dumbledore, sentando-se à escrivaninha. Na realidade, ela é muito bonita quase o tempo todo. Tem uma plumagem vermelha e dourada. Criaturas fascinantes, as fênix. São capazes de sustentar cargas pesadíssimas. Suas lágrimas têm poderes curativos e são animais de estimação muitíssimo fiéis. No choque de ver Fawkes pegando fogo, Harry se esquecera porque estava ali,
Mas tudo voltou à lembrança quando Dumbledore se acomodou no cadeirão à mesa e o encarou com aqueles seus olhos azul claros e penetrantes. Mas antes que Dumbledore pudesse dizer outra palavra, a porta da sala se escancarou com um estrondo e Hagrid entrou, um olhar selvagem nos olhos, o gorro encarapitado no alto da cabeça desgrenhada e o galo morto ainda balançando em uma das mãos. Não foi Harry, professor Dumbledore, disse Hagrid pressuroso. Eu estava falando com ele segundos antes de aquele garoto ser encontrado. Ele nunca teria tido tempo, meu senhor! Dumbledore tentou dizer alguma coisa, mas Hagrid continuou falando, sacudindo o galo agitado, fazendo voar penas para todo o lado. Não pode ter sido ele, eu juro até na frente do ministro da magia se precisar. Hagrid, O senhor pegou o garoto errado, meu senhor. Eu sei que Harry jamais... Hagrid, disse Dumbledore em voz alta. Eu não acho que Harry tenha atacado essas pessoas. Acalmou-se Hagrid, o galo pendurado imóvel a um lado. Certo. Então, vou esperar lá fora, diretor. E saiu num repelão, parecendo constrangido. O senhor não acha que fui eu, professor? Repetiu Harry esperançoso enquanto Dumbledore espanava as penas de galo de cima de sua escrivaninha. Não, Harry, não acho. Seu rosto novamente grave. Mas ainda assim quero falar com você. Harry esperou nervoso enquanto Dumbledore o estudava, as pontas dos seus longos dedos juntas. Preciso lhe perguntar, Harry, se tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar. Disse gentilmente. Qualquer coisa. Harry não soube o que dizer. Pensou em Draco gritando, vocês vão ser os próximos sangues ruins. E na poção polissuco que estava cozinhando no banheiro da murta que geme. Depois pensou na voz sem corpo que ouvira 2 vezes e se lembrou do que Rony comentara. Ouvir vozes que ninguém mais ouve não é bom sinal, mesmo no mundo da magia. Pensou ainda no que todos andavam dizendo dele, e seu pavor crescente era que estivesse de alguma forma ligado a Salazar Slytherin. Não, disse Harry. Não tem nada não, professor. O ataque duplo a Justino e a Nick quase sem cabeça transformou o que até ali fora nervosismo em verdadeiro pânico. Curiosamente, era o destino do fantasma que mais parecia preocupar as pessoas. O que poderia fazer aquilo a um fantasma? Elas perguntavam umas às outras. Que poder terrível poderia fazer mal a alguém que já estava morto? Houve quase uma corrida para reservar lugares no expresso de Hogwarts, que iria levar os alunos para casa no Natal. Nesse ritmo, seremos os únicos a ficar para trás, disse Rony a Harry e Hermione. Nós, Draco, Crabbe e Goyle. Que beleza de férias vamos ter. Crabbe e Goyle, que sempre acompanhavam o que Draco fazia, tinham se inscrito para permanecer na escola durante as férias também. Mas Harry ficou contente que a maioria das pessoas estivesse partindo. Estava cansado de ser evitado nos corredores, como se achassem que lhe fossem crescer presas e pudesse cuspir veneno a qualquer momento. Cansado de ser comentado, de ser apontado, de levar vaias ao passar. Fred e George, porém, achavam muita graça em tudo. Saíam do caminho para andar à frente de Harry nos corredores, gritando: Abram caminho para o herdeiro de Slytherin! Um bruxo realmente maligno vai passar! Percy desaprovava inteiramente esse comportamento. Não é motivo para graças, disse friamente. Sai do caminho, Percy. Harry está com pressa. Ele está indo para a Câmara Secreta tomar uma xícara de chá com seu criado de caninos afiados, disse George, dando uma risadinha debochada. Gina também não achou graça nenhuma. Não façam isso, choramingava todas as vezes que Fred perguntava a Harry em voz alta quem ele pretendia atacar a seguir, ou quando George, ao encontrar Harry, fingia afugentá-lo com um grande dente de alho. Harry não se importava. Sentia-se melhor que ao menos Fred e George achassem a ideia de ele ser herdeiro de Slytherin muito ridícula. Mas as brincadeiras dos gêmeos pareciam estar irritando Draco, que amarrava cada vez mais a cara sempre que os via aprontando. É porque está morrendo de vontade de dizer que o herdeiro é ele, disse Rony com ar de quem sabe das coisas. Vocês sabem que Draco detesta quando alguém o supera em alguma coisa, e você está recebendo todo o crédito pelo trabalho sujo que ele fez. Não será por muito tempo, anunciou Hermione com um tom de satisfação.
A poção polissuco está quase pronta. Vamos extrair a verdade dele a qualquer momento. Enfim, o período letivo terminou, e um silêncio profundo como a neve desceu sobre o castelo. Harry achou que o lugar ficara tranquilo em vez de sombrio, e gostou do fato de que ele, Hermione e os Weasley tivessem a torre da Grifinória só para eles. Assim podiam brincar de snap explosivo à vontade, sem incomodar ninguém, e praticar duelos sozinhos. Fred, George e Gina tinham preferido ficar na escola a visitar Guy no Egito com o Sr. e a Sra. Weasley. Percy, que desaprovava o que chamava de comportamento infantil dos gêmeos, não passava muito tempo na sala comunal da Grifinória. Tinha declarado pomposamente que ele só ficara para o Natal porque era seu dever como monitor, ajudar os professores em tempos tão tempestuosos. A manhã de Natal despontou fria e branca. Harry e Rony, os únicos que tinham restado no dormitório, foram acordados muito cedo por Hermione, que entrou de repente, completamente vestida, trazendo presentes para os dois. Acordem! Disse em voz alta, afastando as cortinas da janela. Mione, você não podia estar aqui, Disse Rony, protegendo os olhos da claridade. Feliz Natal para você também. Disse a garota lhe atirando um presente. Estou de pé há quase 1 hora, acrescentando Emeróbios à poção. Está pronta. Harry se sentou de repente, muito acordado. Tem certeza? Positivo. Disse Hermione, empurrando Perebas, o rato, para poder se sentar na beirada da cama de Rony. Se vamos usá-la, eu diria que deve ser hoje à noite. Naquele momento, Edviges entrou voando no quarto, trazendo um pequeno pacote no bico. Olá, disse Harry alegremente quando a coruja pousou na cama dele. Você voltou a falar comigo? Edviges deu umas bicadinhas carinhosas na orelha dele, o que foi um presente muito melhor do que o que lhe trouxera, e que ele descobriu ser uma encomenda dos Dursley. Eles tinham enviado a Harry um palito e um bilhete, pedindo a ele que verificasse se não poderia ficar em Hogwarts durante as férias de verão também. Os outros presentes que ganhara de Natal foram bem melhores. Hagrid lhe mandou uma grande lata de bolinhos de chocolate, que Harry decidiu deixar amolecer junto à lareira antes de comer. Rony lhe deu um livro chamado Voando com os Canhões, um livro de fatos interessantes sobre o seu time de quadribol favorito, e Hermione lhe comprou uma caneta de luxo de pena de águia. Harry abriu o último presente e encontrou um suéter tricotado pela Sra. Weasley e um grande bolo de Natal. Leu o cartão dela com uma nova onda de remorsos, pensando no carro do Sr. Weasley, que não era visto desde a colisão com o salgueiro lutador, e a nova série de indisciplinas que ele e Rony estavam planejando. Ninguém, nem mesmo alguém morto de medo de tomar a poção polissuco dali a pouco, poderia deixar de se alegrar com o almoço de Natal em Hogwarts. O salão principal estava magnífico. Não só tinha uma dúzia de árvores de Natal cobertas de cristais de gelo e largas guirlandas de visco e azevinho que cruzavam o teto, como também caía uma neve encantada, morna e seca. Dumbledore puxou o coro de algumas de suas músicas de Natal preferidas. Hagrid cantava cada vez mais alto a cada taça de gemada de vinho quente que consumia. Percy, que não reparou que Fred havia enfeitiçado o seu distintivo de monitor, agora com os dizeres cabeça de alfinete, não parava de perguntar aos garotos por que ficavam dando risadinhas. Harry nem ligou que Draco Malfoy, sentado à mesa da Sonserina, estivesse fazendo comentários altos e debochados sobre o seu novo suéter. Com um pouco de sorte, ele receberia o troco dentro de algumas horas. Harry e Rony mal tinham acabado de comer o 3º prato de pudim de Natal, quando Hermione os levou para fora do salão para finalizar os planos para aquela noite. Ainda precisamos de uns pedacinhos das pessoas em quem queremos nos transformar, disse Hermione num tom trivial, como se estivesse mandando os garotos ao supermercado comprar detergente. E é claro que será melhor se pudermos conseguir alguma coisa de Crabbe e Goyle. Eles são os melhores amigos de Malfoy, que contará aos dois qualquer coisa. E também temos que garantir que os verdadeiros Goyle e Crabbe não apareçam de repente enquanto interrogamos Draco. Já tenho tudo resolvido, continuou ela calmamente, não dando atenção às caras espantadas de Harry e Rony, e mostrou 2 pedaços de bolo de chocolate. Recheie estes 2 com uma simples poção do sono. Vocês só precisam se certificar de que Crabbe e Goyle encontrem os bolos. Sabem como são esganados, com certeza vão querer comê-los. Depois que caírem no sono, arranquem uns fios de cabelo deles e escondam os 2 num armário de vassouras. Harry e Rony se entreolharam, incrédulos. Mione, acho que isso não... Poderia dar tudo errado.
Mas Hermione tinha um brilho de aço nos olhos, muito semelhante ao que a professora McGonagall às vezes exibia. A poção será inútil sem os fios de cabelo de Crabbe e Goyle, disse a garota com severidade. Vocês querem investigar Malfoy, não é? Ah, está bem, disse Harry. Mas e você? Vai arrancar o cabelo de quem? Já tenho o meu, disse Hermione animada, tirando um frasquinho do bolso e mostrando aos dois um único fio de cabelo dentro. Lembram que a Emilia Bulstrode lutou comigo no Clube dos Duelos? Ela deixou o fio de cabelo nas minhas vestes quando estava tentando me estrangular. E como foi passar o Natal em casa, então só preciso dizer ao pessoal da Sonserina que resolvi voltar. Quando Hermione saiu apressada para verificar outra vez a poção polissuco, Rony se virou para Harry com uma expressão de fim do mundo no rosto. Você já ouviu falar de um plano em que tantas coisas pudessem dar errado? Mas, para completa surpresa de Harry e Rony, a primeira etapa da operação transcorreu suavemente, conforme Hermione previra. Eles ficaram rondando o saguão deserto depois do chá de Natal, esperando Crabbe e Goyle, que tinham sido deixados sozinhos à mesa da Sonserina, devorando o quarto prato de pão de ló com calda de vinho. Harry equilibrara os bolos de chocolate na ponta do corrimão. Quando viram Crabbe e Goyle saindo do salão principal, ele e Rony se esconderam depressa atrás de uma armadura próxima à porta de entrada. Como pode ser tão tapado? Rony cochichou em êxtase quando Crabbe apontou alegremente os bolos para Goyle e os pegou. Sorrindo idiotamente, enfiaram os bolos inteiros nas bocas enormes. Por um momento, os dois mastigaram vorazes, com expressões de triunfo no rosto. Depois, sem a menor mudança de expressão, desmontaram de costas no chão. De longe, a parte mais difícil foi escondê-los no armário do outro lado do saguão. Quando estavam guardados em segurança entre baldes e esfregões, Harry arrancou uns fios do cabelo curto e duro que cobria a testa de Goyle, e Rony arrancou vários fios do cabelo de Crabbe. Roubaram também os sapatos, porque os seus eram, em comparação, demasiado pequenos. Depois, ainda aturdidos com o que tinham acabado de fazer, correram escada acima para o banheiro da Murta que geme. Mal conseguiam enxergar devido à fumaça que saía do box em que Hermione mexia o caldeirão. Puxando as vestes para proteger o rosto, Harry e Rony bateram de leve na porta. Mione? Ouviram um barulho de chave e Hermione apareceu, o rosto brilhando, cheia de ansiedade. Atrás dela ouvia-se o glube-glube da poção viscosa que borbulhava. Havia 3 cálices preparados sobre a tampa do vaso sanitário. Vocês conseguiram? Perguntou Hermione sem fôlego. Harry mostrou os fios de cabelo de Goyle. Ótimo! E eu tirei escondido estas vestes da lavanderia, disse Hermione, mostrando um pequeno saco. Vocês precisarão de números maiores, porque vão ser Crabbe e Goyle. Os 3 espiaram dentro do caldeirão. De perto, a poção parecia uma lama escura e espessa que borbulhava devagar. Tenho certeza de que fiz tudo direito, disse Hermione nervosa, relendo a página manchada de poções muito potentes. Parece que o livro diz que depois que bebermos a poção, teremos exatamente 1 hora antes de voltarmos a ser nós mesmos. E agora? Sussurrou Rony. Separamos a poção nos 3 cálices e acrescentamos os cabelos. Hermione serviu grandes conchas da poção em cada cálice. Depois, com a mão trêmula, sacudiu o fio de cabelo de Emilia Bulstrode do frasco para dentro do primeiro cálice. A poção assobiou alto como uma chaleira fervendo e espumou feito louca. 1 segundo depois, mudou de cor para um amarelo doentio. Grrr, essência de Emilia Bulstrode, disse Rony, olhando-a com nojo. Aposto que tem um gosto horrível. Põe os fios na sua, então, disse Hermione. Harry deixou cair os fios de cabelo de Goyle no cálice do meio, e Rony pôs os de Crabbe no último. Os 2 cálices assobiaram e espumaram. O de Goyle mudou para um caque cor de piolho, e o de Crabbe para um castanho encardido e escuro. Calma aí, disse Harry quando Rony e Hermione estenderam a mão para os cálices. É melhor não bebermos tudo aqui. Quando nos transformarmos em Crabbe e Goyle, não vamos caber no boxe. E Emilia Bulstrode não é nenhuma fadinha. Bem pensado, disse Rony, destrancando a porta. Ficaremos em boxes separados. Tomando cuidado para não derramar nenhuma gota da poção polissuco, Harry entrou no box do meio. Pronto? Perguntou. Pronto, responderam as vozes de Rony e Hermione. 1, 2, 3. Apertando o nariz, Harry bebeu a poção em 2 grandes goles. Tinha gosto de repolho passado do ponto de cozimento.
Imediatamente, seu estômago começou a revirar, como se ele tivesse acabado de engolir 2 cobras. Dobrado ao meio, ele se perguntou se ia enjoar. Depois, uma sensação de queimação se espalhou rapidamente da barriga até a pontinha dos dedos dos pés e das mãos. Em seguida, ele caiu de 4, sem ar, e teve a sensação de que estava derretendo quando a pele de todo o seu corpo borbulhou como cera quente. E antes que seus olhos e mãos começassem a crescer, os dedos engrossaram, as unhas alargaram, os nós dos dedos se estufaram como parafusos de cabeça de lentilha. Os ombros se esticaram dolorosamente e um formigamento na testa lhe informou que seus cabelos estavam crescendo em direção às sobrancelhas. As vestes se rasgaram quando o peito se alargou como uma barrica rompendo os aros. Os pés se tornaram um suplício dentro dos sapatos 4 números menor. Tão de repente quanto começara, tudo cessou. Harry estava deitado de borco no piso frio como pedra, ouvindo Murta gargarejar mal-humorada no box da ponta. Com dificuldade, sacudiu fora os sapatos e ficou em pé. Então era assim que a pessoa se sentia na pele de Goyle. Com a mão enorme tremendo, ele despiu as vestes antigas que estavam agora no meio das canelas, vestiu as novas e amarrou os sapatos abotinados de Goyle. Ergueu a mão para afastar os cabelos dos olhos e só encontrou fios duros e curtos que vinham até o meio da testa. Então percebeu que os óculos estavam anuviando sua visão, porque Goyle obviamente não precisava deles. Tirou-os e perguntou: Vocês dois estão bem? A voz baixa e irritante de Goyle saiu de sua boca. Estou! Veio o rosnado profundo de Crabbe da sua direita. Harry destrancou a porta e foi até o espelho rachado. Goyle o encarou com aqueles olhos opacos e fundos. Harry coçou a orelha. Goyle também. A porta de Rony se abriu. Eles se entreolharam. Exceto que parecia pálido e chocado, Rony era indistinguível de Crabbe, do corte de cabelo em cuia até os braços compridos de gorila. Isso é incrível! Disse Rony, aproximando-se do espelho e cutucando o nariz chato de Crabbe. Incrível! É melhor irmos andando, disse Harry, afrouxando o relógio que ficara apertadíssimo no pulso grosso de Goyle. Ainda temos que descobrir onde fica a sala comunal da Sonserina. Só espero que a gente encontre alguém para seguir. Rony, que estivera observando Harry, disse: Você não sabe como é esquisito ver o Goyle pensando. Bateu então na porta de Hermione. Vamos, precisamos ir. Uma voz aguda respondeu: Eu acho que afinal não vou. Vão indo sem mim. Mione, nós sabemos que a Emília Bulstrode é feia. Ninguém vai saber que é você. Não, é verdade, acho que não vou. Vocês andem depressa, estão perdendo tempo. Harry olhou para Rony intrigado. Assim, você está mais parecido com o Goyle. É assim que ele fica toda vez que o professor faz uma pergunta. Mione, você está bem? Perguntou Harry através da porta. Muito bem, vão andando. Harry consultou o relógio. 5 dos preciosos 60 minutos já se tinham passado. Na volta nos encontramos aqui, está bem? Falou ele. Os 2 garotos abriram a porta do banheiro com cautela, verificaram se a barra estava limpa e saíram. Não balance os braços desse jeito, murmurou Harry para o amigo. Hein? Crabbe mantém os braços meio duros. Que tal assim? Assim está melhor. Os 2 desceram a escada de mármore. Só precisavam agora que aparecesse um aluno da Sonserina para o seguirem até o salão comunal da casa. Mas não havia ninguém por perto. Alguma ideia? Murmurou Harry. Os alunos da Sonserina sempre vêm daquela direção para tomar café da manhã. Disse Rony, indicando com a cabeça a entrada para as masmorras. Mal as palavras saíram de sua boca e uma menina de cabelos longos e crespos saiu pela entrada. Desculpe, disse Rony, correndo para ela. Esquecemos qual é o caminho para o nosso salão comunal. Como? Perguntou a garota empertigada. Nosso salão comunal? Eu sou da Corvinal. E se afastou, olhando desconfiada para os 2. Harry e Rony desceram os degraus de pedra mergulhando na escuridão, seus passos ecoando particularmente altos à medida que os enormes pés de Crabbe e Goyle batiam no chão, sentindo que a coisa não ia ser tão fácil quanto tinham esperanças que fosse. Os corredores que lembravam labirintos estavam desertos. Eles foram se internando cada vez mais fundo por baixo da escola, verificando constantemente os relógios para ver quanto tempo ainda lhes sobrava. Passados 15 minutos, quando iam começando a se desesperar, ouviram um movimento repentino no alto. Ha! Gritou Rony excitado. Aí vem um deles agora. O vulto vinha saindo de um aposento lateral.
Ao se aproximarem, porém, sentiram um aperto no coração. Não era um aluno da Sonserina, era Percy. Que é que você está fazendo aqui embaixo? Perguntou Rony, surpreso. Percy fez cara de afrontado. Isto, disse-se impertigando, não é da sua conta. É o Crabbe, não é? Que? Ah, sim, disse Rony. Muito bem, já para os seus dormitórios, disse Percy com severidade. Não é seguro ficar andando por corredores escuros hoje em dia. Mas como é que você está andando? Lembrou Rony. Eu, disse Percy impertigando-se. Sou o monitor. Nada vai me atacar. De repente ecoou uma voz atrás de Harry e Rony. Draco Malfoy vinha em direção ao grupo e pela primeira vez na vida, Harry teve prazer em vê-lo. Aí, até que enfim, Disse ele com voz arrastada, olhando para os dois. estiveram se empapuçando no salão principal esse tempo todo. Andei procurando vocês, quero que vejam uma coisa realmente engraçada. Malfoy lançou um olhar mortífero a Percy. E o que é que você está fazendo aqui embaixo, Weasley? Perguntou com desdém. Percy parecia indignado. Vocês precisam mostrar um pouco mais de respeito por um monitor da escola, disse. Não gosto de sua atitude. Malfoy riu debochado e fez sinal para Harry e Rony o seguirem. Harry quase pediu desculpas a Percy, mas se conteve bem em tempo. Ele e Rony correram atrás de Draco, que disse assim que viraram o corredor. Esse Peter Weasley. Percy. Rony corrigiu automaticamente. O que seja, tenho visto ele rondando por aqui um bocado ultimamente. E aposto como sei o que está aprontando. Acha que vai pegar o herdeiro de Slytherin sozinho. Draco deu uma risada curta e debochada. Harry e Rony se entreolharam animados. O garoto parou junto a um trecho da parede de pedra liso e úmido. Como é mesmo a senha? Perguntou a Harry. Hesitou Harry. Ah, já sei. Puro sangue. Disse Draco, sem parar para ouvir, e uma porta de pedra escondida na parede deslizou. Draco entrou e Harry e Rony o seguiram. A sala comunal da Sonserina era um aposento comprido e subterrâneo, com paredes de pedra rústica, de cujo teto pendiam correntes com luzes redondas e esverdeadas. Um fogo ardia na lareira, encimada por um console de madeira esculpida, e ao seu redor viam-se as silhuetas de vários alunos da Sonserina em cadeiras de espaldar alto. Esperem aqui, disse Draco a Harry e Rony, indicando duas cadeiras vazias mais afastadas da lareira. Vou buscar, meu pai acabou de me mandar. Imaginando o que Draco iria lhes mostrar, Harry e Rony se sentaram, fazendo o possível para parecer à vontade. Draco voltou 1 minuto depois, trazendo um papel que parecia ser um recorte de jornal. Enfiou-o na cara de Rony. Isso vai fazer vocês darem uma boa gargalhada. Harry viu os olhos de Rony se arregalarem de choque. Ele leu o recorte depressa, deu uma risada forçada e o entregou a Harry. A notícia fora recortada do Profeta Diário e dizia: Inquérito no Ministério da Magia. Arthur Weasley, chefe da seção de controle do mau uso dos artefatos dos trouxas, foi multado hoje em 50 galeões por enfeitiçar um carro dos trouxas. O Sr. Lúcio Malfoy, membro da diretoria da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, onde o carro enfeitiçado bateu no início deste ano, pediu hoje a demissão do Sr. Weasley. Weasley desmoralizou o ministério, declarou o Sr. Malfoy ao nosso repórter. Ficou claro que ele não está qualificado para legislar e o seu projeto de lei para proteger os trouxas deveria ser imediatamente esquecido. O Sr. Weasley não foi encontrado para comentar essas declarações, embora sua mulher tenha dito aos repórteres para se afastarem da casa e ameaçado mandar o vampiro da família atacá-los. E aí? Perguntou Draco impaciente quando Harry devolveu o recorte. Vocês não acham engraçado? Riu Harry desanimado. Arthur Weasley gosta tanto de trouxas que devia partir a varinha e ir se juntar a eles, disse Draco desdenhoso. Pela maneira como se comportam, nem dá para dizer que os Weasley são puros sangues. A cara de Rony, ou melhor de Crabbe, se contorceu de fúria. Qual é o problema, Crabbe? Perguntou Draco com rispidez. Dor de estômago, grunhiu Rony. Então vá para a ala hospitalar e dê um chute naqueles sangues ruins por mim, disse Draco, sufocando o riso. Sabe, estou admirado que o Profeta Diário ainda não tenha noticiado todos esses ataques. Continuou pensativo. Suponho que Dumbledore esteja tentando abafar o caso. Ele vai ser despedido se isso não parar logo.
Meu pai disse que Dumbledore foi a pior coisa que já aconteceu a Hogwarts. Ele adora trouxas. Um diretor decente nunca deixaria escória como Creevy entrar. Draco começou a tirar fotografias com uma máquina imaginária e fez uma imitação cruel, mas exata de Colin. Potter, posso bater uma foto sua, Potter? Pode me dar o seu autógrafo? Posso lamber os seus sapatos? Por favor, Potter. Ele deixou cair as mãos e olhou para Harry e Rony. Que é que há com vocês dois? Em atraso, Harry e Rony forçaram uma risada, mas Draco pareceu satisfeito. Talvez Crabbe e Goyle sempre fossem lentos para entender as coisas. São Potter, o amigo dos sangues ruins, disse Draco lentamente. Ele é outro que não tem espírito de bruxo, ou não andaria por aí com aquela Granger sangue ruim metida à besta. E tem gente que acha que ele é o herdeiro de Slytherin. Harry e Rony esperaram com a respiração suspensa. Draco estava certamente a segundos de contar que era ele. Mas então, eu bem gostaria de saber quem é, disse com petulância. Até poderia ajudar. O queixo de Rony caiu de um jeito que Crabbe pareceu ainda mais tapado do que de costume. Felizmente, Draco não reparou, e Harry, pensando rápido, disse: Você deve ter uma ideia de quem está por trás disso tudo? Você sabe que não tenho, Goyle. Quantas vezes preciso lhe dizer isso? Retrucou Draco com maus modos. E meu pai não quer me contar nada sobre a última vez que a Câmara foi aberta tampouco. É claro, foi há 50 anos, antes do tempo dele, mas ele sabe tudo o que aconteceu e diz que o caso foi abafado e que vai levantar suspeitas se eu souber de muita coisa. Mas uma coisa eu sei. A última vez que a Câmara Secreta foi aberta, um sangue ruim morreu. Então aposto que é uma questão de tempo até um deles ser morto. Espero que seja a Granger, disse com prazer. Rony crispava os punhos enormes de Crabbe. Harry, sentindo que o amigo poderia se denunciar se avançasse em Draco, lançou a Rony um olhar de alerta e disse: Você sabe se a pessoa que abriu a câmara da última vez foi apanhada? Ah, é claro. Seja lá o que for, foi expulso, disse Draco. Com certeza ainda está em Azkaban. Azkaban? Perguntou Harry, intrigado. Azkaban na prisão de bruxos, Goyle, disse Draco, olhando para ele incrédulo. Sinceramente, se você fosse mais devagar, andaria para trás. Mexeu-se inquieto na cadeira e continuou. Meu pai diz para eu ficar na minha e deixar o herdeiro de Slytherin fazer o trabalho. Diz que a escola precisa se livrar de toda a sujeira dos sangues ruins, mas para eu não me meter. É claro que ele está com as mãos cheias nesse momento. Sabem que o Ministério da Magia revistou a nossa propriedade na semana passada? Harry tentou botar na cara de Goyle uma expressão de preocupação. É, disse Draco. Felizmente não encontraram muita coisa. Papai tem um material para artes das trevas muito valioso. Mas, felizmente, temos a nossa câmara secreta embaixo da sala de visitas. Oh! Exclamou Rony. Draco olhou. O mesmo fez Harry. Rony corou. Até seus cabelos começavam a ficar vermelhos. O nariz também estava crescendo. O tempo dele se esgotara e Rony começara a voltar ao normal, e pelo olhar de horror que de repente lançou a Harry, devia estar acontecendo o mesmo com o amigo. Os dois se levantaram depressa. O remédio para o meu estômago, rosnou Rony, e sem mais demora atravessou correndo toda a extensão do salão da Sonserina, atirou-se à parede de pedra e saiu pelo corredor, na esperança de que Draco não tivesse notado nada. Harry sentiu os pés derraparem nos enormes sapatos de Goyle e teve que levantar as vestes à medida que iam encolhendo. Os dois se precipitaram pelas escadas que levavam ao saguão de entrada, onde se ouviam as batidas abafadas que vinham do armário em que haviam trancado Crabbe e Goyle. Deixando os sapatos ao lado da porta, eles subiram de meias e a toda velocidade a escada de mármore em direção ao banheiro da Murta que Geme. Bom, não foi uma perda total de tempo, ofegou Rony, fechando a porta do banheiro ao passarem. Sei que não descobrimos quem é o agressor, mas vou escrever a papai amanhã e dizer para ele revistar embaixo da sala de visitas dos Malfoy. Harry contemplou seu rosto no espelho rachado. Voltara ao normal. Colocou os óculos enquanto Rony socava a porta do boxe de Hermione. Mione, saia daí! Temos um monte de coisas para lhe contar. Vão embora! Disse Hermione, esganiçada. Harry e Rony se entreolharam. Qual é o problema? Perguntou Rony. Você já deve ter voltado ao normal agora, nós... Mas a Murta que Geme atravessou de repente a porta do boxe.
Harry nunca a vira com a cara tão feliz. Ai, esperem até ver. Está horrível. Eles ouviram o trinco se abrir e Hermione saiu, soluçando, as vestes cobrindo a cabeça. Que foi que houve? Perguntou Rony, inseguro. Você continua com o nariz da Emília ou coisa assim? Hermione deixou as vestes caírem e Rony recuou com um trapia. O rosto da garota estava coberto de pelos negros. Os olhos tinham virado amarelos e orelhas compridas e pontudas espetavam para fora dos cabelos. Era um pelo de gato. Emília Bulstrode deve ter um gato. E a poção não deve ser usada para transformar animais. Uau! Exclamou Rony. Vão caçoar de você horrores. Exclamou Murta, feliz. Tudo bem, Hermione, disse Harry depressa. Levamos você para a ala hospitalar. Madame Pomfrey nunca faz muitas perguntas. Levou muito tempo para persuadirem Hermione a deixar o banheiro. Murta, que geme, despediu-se dos garotos com uma risada gaiata. Espere até todo mundo descobrir que você tem rabo. Capítulo 13. O Diário Secretíssimo. Hermione permaneceu na ala hospitalar várias semanas. Houve uma boataria sobre o seu sumiço quando o resto da escola voltou das férias de Natal, porque naturalmente todos pensaram que ela fora atacada. Foram tantos os alunos que passaram pela ala hospitalar tentando dar uma olhada nela, que Madame Pomfrey pegou outra vez as cortinas e pendurou-as em torno da cama da garota, para lhe poupar a vergonha de ser vista com a cara peluda. Harry e Rony iam visitá-la toda a tarde. Quando o novo período letivo começou, eles lhe levavam os deveres de casa do dia. Se tivessem crescido bigodes de gato em mim, eu teria tirado umas férias dos deveres, disse Rony certa noite, despejando uma pilha de livros na mesa de cabeceira de Hermione. Pare de ser bobo, Rony. Tenho que me manter em dia, disse Hermione decidida. Seu estado de ânimo melhorara muito desde que todos os pelos desapareceram do seu rosto e os olhos estavam voltando lentamente à cor castanha. Suponho que não encontraram nenhuma pista nova, acrescentou aos sussurros, de modo que Madame Pomfrey não a escutasse. Nada, respondeu Harry, desanimado. Eu tinha tanta certeza de que era Draco, disse Rony pela 100ª vez. Que é isso? Perguntou Harry, apontando para alguma coisa dourada que aparecia por baixo do travesseiro de Hermione. É só um cartão desejando que eu fique boa logo, disse Hermione depressa, tentando escondê-lo, mas Rony foi mais rápido. Puxou o cartão, abriu-o e leu em voz alta. A senhorita Granger deseja uma rápida convalescença. Seu professor preocupado Gilderoy Lockhart, Ordem de Merlin, 3ª classe, membro honorário da Liga de Defesa contra as Artes das Trevas, 5 vezes vencedor do prêmio do sorriso mais atraente do Semanário dos Bruxos. Rony olhou para Hermione enojado. Você dorme com isso debaixo do travesseiro? Mas Hermione não precisou responder porque Madame Pomfrey apareceu para lhe dar a medicação noturna. O Lockhart é o cara mais populista que você já conheceu ou o quê? Perguntou Rony a Harry ao saírem da enfermaria e começarem a subir a escada que levava à torre da Grifinória. Snape passara tanto dever de casa que Harry achou que provavelmente estaria no 6º ano quando terminasse tudo. Rony estava acabando de comentar que gostaria de ter perguntado a Hermione quantos rabos de rato devia usar na poção de arrepiar cabelos, quando um vozerio no andar de cima chegou aos ouvidos dos dois. É o Filch, murmurou Harry enquanto subiam depressa a escada e paravam escondidos, apurando os ouvidos. Você acha que mais alguém foi atacado? Perguntou Rony, tenso. Os dois ficaram quietos, as cabeças inclinadas na direção da voz de Filch, que parecia um tanto histérica. Sempre mais trabalho para mim, enxugando o chão a noite inteira, como se já não tivesse o suficiente para fazer. Não, isto é a última gota. Vou procurar o Dumbledore. Os passos dele cessaram e os meninos ouviram uma porta bater à distância. Os garotos esticaram as cabeças para espiar mais além do canto. Filch, pelo que viam, estivera em seu posto de vigia habitual. Estavam mais uma vez no local em que Madame Norra fora atacada. Viram imediatamente a razão dos gritos de Filch. Uma grande inundação se espalhava por metade do corredor e aparentemente a água ainda não parara de correr por baixo da porta do banheiro da Murta que geme. Quando Filch parou de gritar, eles puderam ouvir os lamentos da Murta ecoando pelas paredes do banheiro. Agora o que será que ela tem? Exclamou Rony.
Vamos até lá ver, disse Harry, e levantando as vestes bem acima dos tornozelos, os dois atravessaram aquela agueira até a porta com o letreiro interditado, não lhe deram atenção, como sempre, e entraram. Murta que geme chorava, se é que isso era possível, cada vez mais alto e com mais vontade do que nunca. Parecia ter se escondido no seu boxe habitual. Estava escuro no banheiro, porque as velas haviam se apagado com a grande inundação que deixara as paredes e o piso encharcados. Que foi, Murta? Perguntou Harry. Quem é? Engrolou Murta, infeliz. Vem jogar mais alguma coisa em mim? Harry meteu os pés na água até o boxe dela. Por que eu iria jogar alguma coisa em você? É a mim que você pergunta. Gritou Murta, surgindo em meio a mais uma onda líquida que se espalhou pelo chão já molhado. Estou aqui cuidando da minha vida e alguém acha que é engraçado jogar um livro em mim. Mas não deve machucar se alguém joga um livro em você, argumentou Harry. Quero dizer, ele atravessa você, não é mesmo? Disse a coisa errada. Murta se estufou e gritou com voz aguda. Vamos todos jogar livros na Murta, porque ela não é capaz de sentir. 10 pontos se você fizer o livro atravessar a barriga dela. Muito bem, que ótimo jogo. Eu não acho. Mas afinal, quem jogou o livro em você? Perguntou Harry. Eu não sei. Eu estava sentada na curva do corredor, pensando na morte, e o livro atravessou minha cabeça. Disse Murta, olhando feio para os garotos. Está lá. Foi levado pela água. Harry e Rony espiaram embaixo da pia para onde Murta apontava. Havia um livro pequeno e fino caído ali. Tinha uma capa preta e gasta e estava molhado como tudo mais naquele banheiro. Harry adiantou-se para apanhá-lo, mas Rony de repente esticou o braço para impedi-lo. Que foi? Você está maluco, Disse Rony. pode ser perigoso. Perigoso? Perguntou Harry, rindo. Deixe disso, de que jeito poderia ser perigoso? Você ficaria surpreso, Disse Rony olhando apreensivo para o livro. Os livros que o Ministério da Magia tem confiscado. Papai me contou. Tinha um que queimava os olhos da pessoa. E todo mundo que leu sonetos de um bruxo passou a falar em rima para o resto da vida. E uma velha bruxa em Bath tinha um livro que a pessoa não conseguia parar de ler. Passava a andar com a cara no livro, tentando fazer tudo com uma só mão. E... Está bem, já entendi. O livrinho continuava no chão, empapado e indefinível. Bem, não vamos descobrir se não dermos uma olhada, falou Harry. Abaixou-se para se desvencilhar de Rony e apanhou o livro do chão. Harry viu num instante que era um diário, e o ano, meio desbotado na capa, lhe informou que tinha 50 anos de idade. Abriu-o ansioso. Na primeira página, mal e mal conseguiu ler o nome de T.S. Riddle em tinta borrada. Calma aí, Disse Rony, que se aproximara cautelosamente e espiava por cima do ombro do amigo. conheço esse nome. T.S. Riddle recebeu um prêmio por serviços especiais prestados à escola há 50 anos. Como é que você sabe? Perguntou Harry, admirado. Porque Filch me fez polir o escudo desse homem umas 50 vezes durante a minha detenção. Disse Rony com raiva. Daquela vez que arrotei lesmas para todo lado. Se você tivesse tirado lesmas de um nome durante 1 hora, você também se lembraria. Harry separou as páginas molhadas. Estavam completamente em branco. Não havia o menor vestígio de escrita em nenhuma delas, nem mesmo o aniversário da tia Magda ou o dentista às 13h30. Não entendo por que alguém quis descartar ele, Comentou Rony, curioso. Harry virou as costas do livro e viu impresso o nome de uma papelaria na rua Vauxhall, em Londres. O dono deve ter nascido trouxa, disse Harry pensativo, para ter comprado um diário na rua Vauxhall. Bom, não vai servir para você, Disse Rony, e baixando a voz, 50 pontos se você conseguir fazer ele atravessar o nariz da Murta. Harry, porém, meteu o diário no bolso. Hermione deixou a ala hospitalar sem bigodes, sem rabo, sem pelos no início de fevereiro. Na primeira noite de volta à Torre da Grifinória, Harry lhe mostrou o diário de T.S. Riddle e lhe contou como o tinham encontrado. Talvez tenha poderes secretos, Disse a garota entusiasmada, apanhando o diário e examinando-o com atenção. Se tiver, deve estar escondendo esses poderes muito bem. Disse Rony. Vai ver, é tímido. Não sei por que você não joga esse diário fora, Harry. Eu queria saber por que alguém tentou jogá-lo fora. E também gostaria de saber por que foi que Riddle recebeu um prêmio por serviços especiais prestados a Hogwarts.
Pode ter sido por qualquer coisa, disse Rony. Talvez tenha ganhado 30 corujas ou salvou um professor dos tentáculos de uma lula gigante. Talvez tenha assassinado a Murta. Isso teria sido um favor para todo mundo. Mas Harry podia dizer pela expressão parada no rosto de Hermione que ela estava pensando o mesmo que ele. Que foi? Perguntou Rony, olhando de um para o outro. Bom, a Câmara Secreta foi aberta há 50 anos, não foi? Foi o que o Draco disse. É, Disse Rony lentamente. e este diário tem 50 anos. Disse Hermione, tamborilando os dedos nele agitada. E daí? Ah, Rony, vê se acorda. Retrucou a garota. Sabemos que quem abriu a Câmara da última vez foi expulso há 50 anos. Sabemos que T.S. Riddle recebeu um prêmio por serviços especiais prestados à escola há 50 anos. Muito bem. E se Riddle recebeu o prêmio por ter pegado o herdeiro de Slytherin? O diário dele provavelmente nos contaria tudo. Onde fica a Câmara? Como abri-la? Que tipo de criatura mora lá? E a pessoa que está por trás desses ataques desta vez não gostaria de ver o diário rolando por aí, não é? É uma teoria brilhante, Hermione, Disse Rony. Só tem um furinho pequenininho. Não tem nada escrito no diário. Mas Hermione estava tirando a varinha de dentro da mochila. Talvez a tinta seja invisível. Sussurrou. A garota deu 3 toques no diário e disse. Aparece um. Nada aconteceu. Sem desanimar, Hermione meteu outra vez a mão na mochila e tirou uma coisa que parecia uma borracha vermelha e berrante. É um revelador que comprei no beco diagonal, Explicou. Ela esfregou a borracha com força em 1º de janeiro. Nada aconteceu. Estou dizendo que não tem nada aí para se achar, Falou Rony. Riddle simplesmente ganhou um diário de Natal e não se deu o trabalho de usá-lo. Harry não conseguiu explicar, nem para si mesmo, por que simplesmente não jogou fora o diário de Riddle. O fato era que, mesmo sabendo que o diário estava em branco, não parava de pegá-lo distraidamente e de folheá-lo, como se fosse uma história que ele quisesse terminar. E embora tivesse certeza de que nunca ouvira falar em T.S. Riddle antes, ainda assim o nome parecia significar alguma coisa para ele, quase como se Riddle fosse um amigo que tivera quando era muito pequeno e meio que esquecera. Mas isto era absurdo. Nunca tivera amigos antes de Hogwarts. Duda cuidara disso. Ainda assim, Harry estava decidido a descobrir mais sobre Riddle. Por isso, próximo ao amanhecer, rumou para a sala de troféus para examinar o prêmio especial de Riddle, acompanhado por uma Hermione interessada e um Rony completamente descrente, que disse aos dois que já vira a sala de troféus o suficiente para uma vida inteira. O escudo dourado de Riddle estava guardado em um armário de canto. Não continha detalhes sobre as razões por que fora concedido. Ainda bem, porque seria maior e eu ainda estaria polindo essa coisa, disse Rony. Mas eles encontraram o nome de Riddle em uma velha medalha de mérito em magia e em uma lista de antigos monitores-chefes. Ele até parece o Percy, disse Rony, torcendo o nariz enojado. Monitor-chefe, provavelmente o primeiro aluno em todas as classes. Você fala isso como se fosse uma coisa ruim, disse Hermione num tom ligeiramente magoado. O sol agora voltara a brilhar palidamente sobre Hogwarts. No interior do castelo, as pessoas se sentiam mais esperançosas. Não houvera mais ataques desde os de Justino e Nick quase sem cabeça, e Madame Pomfrey tinha o prazer de informar que as mandrágoras estavam ficando imprevisíveis e cheias de segredinhos, o que significava que iam deixando depressa a infância. Quando desaparecer a acne delas, estarão prontas para ser reinvasadas. Harry ouviu-a dizer gentilmente ao Filch uma certa tarde. E depois disso iremos cortá-las e cozinhá-las. Num instante você terá a sua Madame Norra de volta. Talvez o herdeiro de Slytherin tenha perdido a coragem, pensou Harry. Devia estar se tornando cada vez mais arriscado abrir a Câmara Secreta, com a escola tão atenta e desconfiada. Talvez o monstro, fosse o que fosse, estivesse nesse mesmo momento se aninhando para hibernar outros 50 anos. Ernie Macmillan da Lufa-Lufa não concordava com essa visão otimista. Continuava convencido de que Harry era o culpado, que ele se denunciara no clube dos duelos. Pirraça não estava ajudando nada. A toda hora aparecia nos corredores cheios de alunos cantando "Ah, Potter podre!", agora com um número de dança para acompanhar. Gilderoy Lockhart parecia pensar que sozinho fizera os ataques pararem. Harry ouviu dizer isso à professora McGonagall quando os alunos da Grifinória faziam fila para ir à aula de transfiguração. Acho que não vai haver mais problemas, Minerva,
disse ele, dando um tapinha no nariz e uma piscadela com ar de quem sabe das coisas. Acho que a câmara foi fechada para sempre desta vez. O culpado deve ter sentido que era apenas uma questão de tempo até nós o pegarmos. Achou mais sensato parar agora, antes que eu o liquidasse. Sabe, o que a escola precisa agora é de uma injeção no moral. Esquecer as lembranças do período passado. Não vou dizer mais nada por hora, mas acho que sei exatamente o quê. E dando outra pancadinha no nariz, se afastou decidido. A ideia que Lockhart fazia de uma injeção no moral tornou-se clara no café da manhã de 14 de fevereiro. Harry não dormira o suficiente por causa de um treino de quadribol até tarde na véspera e correu para o salão principal, um pouco atrasado. Pensou por um momento que tivesse entrado na porta errada. As paredes estavam cobertas com grandes flores de um rosa berrante. E pior ainda, de um teto azul celeste, caía confete em feitio de coração. Harry dirigiu-se à mesa da Grifinória, onde Rony estava sentado com cara de enjoo, e Hermione parecia não conseguir parar de rir. — Que é que está acontecendo? Perguntou Harry aos dois, sentando-se e limpando o confete do bacon. Rony apontou para a mesa dos professores, aparentemente nauseado demais para falar. Lockhart, usando vestes rosa berrante para combinar com a decoração, gesticulava pedindo silêncio. Os professores de cada lado dele estavam impassíveis. De onde se sentara, Harry podia ver um músculo tremendo na bochecha da professora McGonagall. Snape parecia que tinha acabado de tomar um grande copo de esquelece. Feliz Dia dos Namorados! Exclamou Lockhart. E será que posso agradecer às 46 pessoas que me mandaram cartões até o momento? Claro, tomei a liberdade de fazer esta surpresinha para vocês e ela não acaba aqui. Lockhart bateu palmas, e pela porta que abria para o saguão de entrada, entraram 11 anões de cara amarrada. Mas não eram uns anões quaisquer. Lockhart mandara-os usar asas douradas e trazer harpas. Os meus cupidos, entregadores de cartões! Sorriu Lockhart. Eles vão circular pela escola durante o dia de hoje entregando os cartões dos namorados. E a brincadeira não termina aí. Tenho certeza de que os meus colegas vão querer entrar no espírito festivo da data. Por que não pedir ao professor Snape para lhes ensinar a preparar uma poção do amor? E por falar nisso, o professor Flitwick conhece mais feitiços de fascinação do que qualquer outro bruxo que eu conheça, o santinho. O professor Flitwick escondeu o rosto nas mãos. Snape fez cara de que obrigaria a beber veneno o primeiro aluno que lhe pedisse uma poção do amor. Por favor, Hermione, me diga que você não foi uma das 46. Disse Rony ao deixarem o salão principal para assistir à primeira aula. A garota, de repente, ficou muito interessada em procurar na mochila o seu horário e não respondeu. O dia inteiro, os anões não pararam de invadir as salas de aula e entregar cartões para a irritação dos professores. E no fim daquela tarde, quando os alunos da Grifinória iam subindo para a aula de feitiços, um dos anões alcançou Harry. — Oi, você! Harry Potter! Gritou um anão particularmente mal encarado que abria caminho às cotoveladas para chegar até Harry. Cheio de calores só de pensar em receber um cartão do Dia dos Namorados na frente de uma fileira de alunos do primeiro ano, que por acaso incluía Gina Weasley, Harry tentou escapar. O anão, porém, meteu-se por entre a garotada, chutando as canelas de todos, e o alcançou antes que o garoto pudesse se afastar 2 passos. — Tem um cartão musical para entregar a Harry Potter em pessoa — disse, empunhando a harpa de um jeito meio assustador. — Aqui não — sibilou Harry, tentando escapar. — Fique parado! Grunhiu o anão, agarrando a mochila de Harry e puxando-o de volta. — Me solta! Rosnou o garoto, puxando. Com um barulho de pano rasgado, a mochila se rompeu ao meio. Os livros, a varinha, o pergaminho e a pena se espalharam pelo chão, e o vidro de tinta se derramou por cima de tudo. Harry virou-se para todos os lados, tentando reunir tudo antes que o anão começasse a cantar, causando um certo engarrafamento no corredor. O que é que está acontecendo aqui? Ouviu-se a voz fria e arrastada de Draco Malfoy. Harry começou a enfiar tudo febrilmente na mochila rasgada, desesperado para sair dali antes que Draco pudesse ouvir o cartão musical. — Que confusão é essa? Perguntou outra voz conhecida. Era Percy Weasley que se aproximava. Perdendo a cabeça, Harry tentou correr, mas o anão o agarrou pelos joelhos e o derrubou com estrondo no chão. — Muito bem! Disse ele, sentando-se em cima dos calcanhares de Harry. — Vamos ao seu cartão cantado.
Teus olhos são verdes como os sapinhos cozidos, teus cabelos negros como um quadro de aula. Queria que tu fosses meu garoto divino, herói que venceu o malvado Lorde das Trevas. Harry teria dado todo o ouro de Gringotts para evaporar na hora. Fazendo um grande esforço para rir com os colegas, ele se levantou, os pés dormentes com o peso do anão, enquanto Percy Weasley fazia o possível para dispersar os alunos, alguns chorando de tanto rir. Vão andando, a sineta tocou há 5 minutos, já para a aula, disse o monitor, espantando os alunos mais novos. E você, Malfoy? Harry, erguendo a cabeça, viu Draco se abaixar e apanhar alguma coisa. Mostrou-a debochando a Crabbe e Goyle, e Harry percebeu que ele se apossara do diário de Riddle. Devolva isso aqui, disse Harry controlado. Que será que Potter andou escrevendo nisso? Disse Draco, que obviamente não reparara na data impressa na capa e pensava que era o diário de Harry. Fez-se silêncio entre os presentes. Gina olhava do diário para Harry com cara de terror. Devolva, Malfoy, disse Percy com severidade. Depois que eu olhar, disse Draco, agitando o diário no ar para enraivecer Harry. Percy falou. Como monitor? Mas Harry perdera a paciência. Puxou a varinha e gritou, Expelliarmus! E do mesmo jeito que Snape desarmara Lockhart, Draco viu o diário sair voando de sua mão. Rony, com um grande sorriso, apanhou-o. Harry! Disse Percy em voz alta. Nada de mágica nos corredores. Vou ter que reportar isso, sabe? Mas Harry não se importou. Ganhara uma vez de Draco e isso valia 5 pontos da Grifinória em qualquer dia. Draco ficou furioso. E quando Gina passou por ele para entrar na sala de aula, gritou despeitado. Acho que Potter não gostou muito do seu cartão. Gina cobriu o rosto com as mãos e correu para dentro da sala. Rosnando, Rony puxou a varinha também, mas Harry agarrou-o para afastá-lo. O amigo não precisava passar a aula de feitiços inteira arrotando lesmas. Somente quando chegaram à sala de aula do professor Flitwick, foi que Harry notou uma coisa muito estranha no diário de Riddle. Todos os seus livros estavam ensopados de tinta vermelha. O diário, porém, continuava tão limpo como antes do tinteiro quebrar em cima dele. Tentou dizer isto a Rony, que estava enfrentando novos problemas com a varinha. Grandes bolhas saíam da ponta, e ele não estava muito interessado em nada mais. Harry se recolheu ao dormitório antes dos colegas aquela noite. Em parte era porque achava que não iria conseguir aguentar Fred e George cantando Teus olhos são verdes como sapinhos cozidos mais uma vez, e em parte porque queria examinar o diário de Riddle e sabia que Rony achava que era uma perda de tempo. Harry sentou-se na cama de colunas e folheou as páginas em branco, nenhuma das quais tinha nem sequer vestígio de tinta vermelha. Então tirou um tinteiro novo do armário ao lado da cama, molhou a pena e deixou cair um pingo na primeira página do diário. A tinta brilhou intensamente no papel durante 1 segundo, e em seguida, como se estivesse sendo chupada pela página, desapareceu. Excitado, Harry tornou a molhar a pena uma segunda vez e escreveu: Meu nome é Harry Potter. As palavras brilharam momentaneamente na página e também desapareceram sem deixar vestígios. Então, finalmente, aconteceu uma coisa. Filtrando-se de volta à página, com a própria tinta de Harry, surgiram palavras que ele nunca escrevera. Olá, Harry Potter. Meu nome é Tom Riddle. Como foi que você encontrou o meu diário? Essas palavras também se dissolveram, mas não antes de Harry recomeçar a escrever. Alguém tentou se desfazer dele no vaso sanitário. Ele esperou ansioso pela resposta de Riddle. Que sorte que registrei minhas memórias em algo mais durável que a tinta, mas sempre soube que haveria gente que não ia querer que este diário fosse lido. Que quer dizer com isso? Escreveu Harry, borrando a página de tanta excitação. Quero dizer que este diário guarda memórias de coisas terríveis. Coisas que foram abafadas. Coisas que aconteceram na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. É onde eu estou agora, respondeu Harry depressa. Estou em Hogwarts e coisas terríveis estão acontecendo. Sabe alguma coisa sobre a Câmara Secreta? Seu coração batia forte. A resposta de Riddle veio depressa, a caligrafia mais desleixada, como se estivesse correndo para contar tudo o que sabia. Claro que sei alguma coisa sobre a Câmara Secreta.
No meu tempo, disseram a gente que era uma lenda, que não existia, mas era uma mentira. No meu 5º ano, a câmara foi aberta e o monstro atacou vários alunos, e finalmente matou um. Peguei a pessoa que tinha aberto a câmara e ela foi expulsa. Mas o diretor, Professor Dippet, constrangido porque uma coisa dessas acontecera em Hogwarts, proibiu-me de contar a verdade. A história que foi divulgada é que a menina morrera em um acidente imprevisível. Eles me deram um troféu bonito, reluzente e gravado pelo meu trabalho, e me avisaram para ficar de boca fechada. O monstro continuou vivo, e aquele que tinha o poder de libertá-lo não foi preso. Harry quase derrubou o tinteiro na pressa de responder. Está acontecendo outra vez agora. Houve 3 ataques e ninguém parece saber quem está por trás deles. Quem foi da última vez? Posso lhe mostrar se você quiser, veio a resposta de Riddle. Você não precisa acreditar no que digo. Posso levá-lo à minha lembrança da noite em que o peguei. Harry hesitou, apenas suspensa sobre o diário. Que é que Riddle queria dizer? Como é que ele podia ser levado para dentro da lembrança de outra pessoa? Olhou nervoso para a porta do dormitório que estava ficando escuro. Quando tornou a olhar para o diário, viu novas palavras se formando. Deixe eu lhe mostrar. Harry parou por uma fração de segundo e em seguida escreveu 2 letras. OK. As páginas do diário começaram a virar como se tivessem sido apanhadas por um vendaval e pararam na metade do mês de junho. Boquiaberto, Harry viu que o quadradinho correspondente ao dia 13 de junho parecia ter se transformado numa telinha de televisão. Com as mãos ligeiramente trêmulas, ele ergueu o livro para encostar o olho na janelinha, e antes que entendesse o que estava acontecendo, viu-se inclinando para a frente. A janela foi se alargando, ele sentiu o corpo abandonar a cama e mergulhar de cabeça na abertura da página, num roda-moinho de cores e sombras. Depois, sentiu o pé bater em chão firme, e ficou parado, trêmulo, e as formas borradas à sua volta entraram de repente em foco. Soube imediatamente onde se achava. Essa sala circular com os retratos que cochilavam era o escritório de Dumbledore. Mas não era Dumbledore quem se sentava à escrivaninha. Um bruxo mirrado e frágil, careca exceto por alguns fiapos de cabelos brancos, lia uma carta à luz da vela. Harry nunca vira esse homem antes. Sinto muito, disse trêmulo. Não tive a intenção de entrar assim. Mas o bruxo não ergueu a cabeça. Continuou a ler, franzindo ligeiramente a testa. Harry se aproximou mais da escrivaninha e gaguejou. Vou me retirar, posso? O bruxo continuou a não lhe dar atenção. Nem parecia tê-lo ouvido. Achando que o bruxo talvez fosse surdo, Harry falou mais alto. Sinto muito se o incomodei, vou-me embora agora. Falou, quase gritando. O bruxo dobrou a carta com um suspiro, levantou-se, passou por Harry sem olhá-lo e foi abrir as cortinas da janela. O céu lá fora estava cor de rubi. Parecia ser o pôr do sol. O bruxo voltou à escrivaninha, sentou-se e ficou girando os polegares, de olho na porta. Harry correu o olhar pela sala. Não havia Fawkes, a Fênix, nem mecanismos barulhentos de prata. Era a Hogwarts que Riddle conhecera, o que significava que este bruxo desconhecido era o diretor em vez de Dumbledore, e que ele, Harry, era pouco mais do que um fantasma, completamente invisível às pessoas de 50 anos atrás. Alguém bateu à porta da sala. Entre, Disse o velho bruxo com a voz fraca. Um menino de uns 16 anos entrou tirando o chapéu cônico. Um distintivo de monitor brilhava em seu peito. Ele era mais alto do que Harry, mas seus cabelos também eram muito negros. Ah, Riddle, Exclamou o diretor. O senhor queria me ver, professor Dippet? Disse o garoto, que parecia nervoso. sente-se. Convidou Dippet. Acabei de ler a carta que você me mandou. Ah, disse Riddle e se sentou apertando as mãos com força. Meu caro rapaz, Disse Dippet bondosamente. não posso deixá-lo permanecer na escola durante o verão. Com certeza você quer ir para casa passar as férias. Não, respondeu Riddle na mesma hora. Preferia continuar em Hogwarts a voltar para aquele... Você mora num orfanato de trouxas nas férias, não é? Perguntou Dippet, curioso. Moro sim, senhor. Respondeu Riddle, corando ligeiramente. Você nasceu trouxa? Mestiço, pai trouxa e mãe bruxa.
E seus pais? Minha mãe morreu logo depois que eu nasci. Me disseram no orfanato que ela só viveu o tempo suficiente para me dar um nome. Tom, em homenagem ao meu pai, Servolo ao meu avô. Dippet fez um muxoxo de simpatia. O problema é, Tom, Suspirou ele. que talvez pudéssemos tomar providências para acomodá-lo, mas nas atuais circunstâncias... O senhor se refere aos ataques? Perguntou Riddle, e o coração de Harry deu um salto, ao que ele se aproximou mais, com medo de perder alguma palavra. Precisamente, Disse o diretor. meu rapaz, você deve entender que seria muito insensato de minha parte permitir que você permaneça no castelo quando terminar o ano letivo, principalmente à luz da recente tragédia, a morte daquela pobre menininha. Você estará muito mais seguro no seu orfanato. Aliás, o Ministério da Magia está neste momento falando em fechar a escola. Não estamos nem perto de identificar a... fonte de todos esses contratempos. Os olhos de Riddle se arregalaram. Diretor, se a pessoa fosse apanhada, se tudo isso acabasse... Que quer dizer? Perguntou Dippet, esganiçando a voz e aprumando-se na cadeira. Riddle, você está me dizendo que sabe alguma coisa sobre esses ataques? Não, senhor, respondeu Riddle depressa. Mas Harry teve certeza de que era o mesmo tipo de não que ele próprio dissera a Dumbledore. Dippet se recostou, parecendo ligeiramente desapontado. Pode ir, Tom. Riddle se levantou escorregando para fora da cadeira e saiu acabrunhado da sala. Harry acompanhou-o. Eles desceram pela escada em caracol e saíram ao lado da gárgula no corredor que escurecia. Riddle parou, e Harry fez o mesmo, observando-o. Era visível que Riddle estava pensando em coisas sérias. Mordia o lábio e franzia a testa. Então, como se tivesse repentinamente chegado a uma decisão, afastou-se depressa, e Harry deslizou silenciosamente atrás dele. Não viram mais ninguém até chegarem ao saguão de entrada, onde um bruxo alto, com barba e longos cabelos acajus que cascateavam pelos seus ombros, chamou Riddle da escadaria de mármore. Que é que você está fazendo andando por aí tão tarde, Tom? Harry boquiabriu-se ao ver o bruxo. Não era outro senão Dumbledore, 50 anos mais novo. Tive que ir ver o diretor. Então vá logo para a cama, disse Dumbledore, fixando em Riddle exatamente o tipo de olhar penetrante que Harry conhecia tão bem. É melhor não perambular pelos corredores hoje em dia. Não desde que... Ele soltou um pesado suspiro, desejou boa noite a Riddle e foi-se embora. Riddle observou-o desaparecer de vista e então, andando depressa, rumou direto para a escada de pedra que levava às masmorras, com Harry nos seus calcanhares. Mas, para desapontamento de Harry, Riddle não o levou nem a um corredor oculto nem a um túnel secreto, mas à mesmíssima masmorra em que Harry tinha aula de poções com Snape. Os archotes não tinham sido acesos, e quando Riddle empurrou a porta quase fechada, Harry só conseguiu distinguir que ele parara imóvel à porta, vigiando o corredor. Pareceu a Harry que ficaram ali no mínimo 1 hora. Só o que ele via era o vulto de Riddle à porta, espiando pela fresta, esperando como uma estátua. E quando Harry esqueceu a ansiedade e a tensão e começou a desejar voltar ao presente, ouviu alguma coisa do lado de fora da porta. Alguém estava andando sorrateiramente pelo corredor. Ouviu esse alguém passar pela masmorra em que ele e Riddle estavam escondidos. Riddle, silencioso como uma sombra, esgueirou-se pela porta e seguiu a pessoa. Harry acompanhou-o na ponta dos pés, esquecido de que ninguém podia ouvi-lo. Por uns 5 minutos, talvez, os dois seguiram as pegadas, até que Riddle parou subitamente, a cabeça inclinada, atento a novos ruídos. Harry ouviu uma porta se abrir com um rangido e alguém falar num sussurro rouco. Vamos, preciso sair daqui, vamos logo para a caixa. Havia alguma coisa familiar naquela voz. De um salto, Riddle contornou um canto. Harry foi atrás. Via a silhueta escura de um garoto enorme, agachado diante de uma porta aberta com uma grande caixa ao lado. Noite, Rúbio, disse Riddle rispidamente. O garoto bateu a porta e se levantou. Que é que você está fazendo aqui embaixo, Tom? Riddle se aproximou. Acabou, disse. Vou ter que entregá-lo, Rúbio. Estão falando em fechar Hogwarts se os ataques não pararem. Que é que...
Acho que você não teve intenção de matar ninguém. Mas monstros não são bichinhos de estimação. Imagino que você o tenha soltado para fazer exercício e... Ele nunca mataria ninguém, disse o garotão, recuando contra a porta fechada. Atrás dele, Harry podia ouvir uns rumores e uns cliques esquisitos. Vamos, Rubio, falou Riddle, aproximando-se ainda mais. Os pais da garota morta estarão aqui amanhã. O mínimo que Hogwarts pode fazer é garantir que a coisa que matou a filha deles seja abatida. Não foi ele! Rugiu o garoto, a voz ecoando no corredor escuro. Ele não faria isso! Nunca! Afaste-se, disse Riddle, puxando a varinha. Seu feitiço iluminou repentinamente o corredor com uma luz flamejante. A porta atrás do garotão se escancarou com tal força que o empurrou contra a parede oposta. E pelo vão saiu uma coisa que fez Harry soltar um grito comprido e penetrante que ninguém ouviu. Um corpanzil baixo e peludo e um emaranhado de pernas pretas, um brilho de muitos olhos e um par de pinças afiadíssimas. Riddle tornou a erguer a varinha, mas demorou demais. A coisa derrubou-o e fugiu, desembestou pelo corredor e desapareceu de vista. Riddle levantou-se correndo, procurando a coisa. Ergueu a varinha, mas o garotão pulou em cima dele, tirou-lhe a varinha e o derrubou no chão de novo, gritando, "Não!" A cena girou. A escuridão foi total. Harry sentiu-se caindo e com um baque aterrissou de braços e pernas abertos em sua cama de colunas no dormitório da Grifinória, com um diário de Riddle aberto sobre a barriga. Antes que tivesse tempo de recuperar o fôlego, a porta do dormitório se abriu e Rony entrou. Ah, é aqui que você está, disse. Harry se sentou. Estava suado e trêmulo. O que aconteceu? Perguntou Rony, olhando-o preocupado. Foi Hagrid, Rony. Hagrid abriu a porta da câmara secreta há 50 anos.